Que a grande paz do Senhor Jesus, né, venha reinar em cada coração, nossos amigos e irmãos e simpatizantes aqui do canal LS Podcast. E hoje eu tô com uma galera abençoada do bem aqui, né? Estamos com o pastor Jonatas e também o reverendo de Campos, está aqui do nosso lado também. E hoje nós vamos estar ouvindo aqui um pouco do testemunho de vida do nosso pastor Jonatas, que tem amor pela obra de Deus. A gente vê a dificuldade que ele passa, enfrenta, né? Mas ele tem recebido vitória da parte de Deus por tudo isso, porque vale a pena, né? A obra de Deus, tudo que é feito, Deus sempre traz a recompensa. E não pela recompensa, porque o maior feito Jesus fez, né? Que foi morrer por nós, né? E a gente quer saber como é que foi essa mudança, né? De Americana, vir aqui para Álvares Florense, né? Vim para cá, na região de Votuporanga, né? Isso. Como é que foi tudo isso? Como é que foi a conversão do pastor? O pastor vai estar falando aí para os nossos ouvintes, irmãos, seguidores do canal. Amém. Vai começar se ficou tá funcionando? Tá funcionando? Acho que tá. Tá. Meus irmãos da paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, né? Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esta manhã. Nós estamos aqui nesse quartinho de oração, né? E para mim é uma honra, uma alegria estar aqui conosco nesta manhã, né? O pastor de Campos, Santa Bárbara do Oeste, pastor Lázaro, né? Amigos e irmãos nossos, né? E pastor Lázaro nos convidou a fazer essa live, contando um pouco da nossa vida, que é importante para muitos, né? E como diz o pastor Lázaro, questão de chamada no ministério, né? Fase de crescimento. E a história eu quero começar, né? Temos que começar pela criação. Minha mãe foi uma mulher guerreira, né? Lutou para cuidar de 4 filhos. Veio de uma época de muita luta, dificuldade. Minha mãe, o primeiro casamento dela foi aqui em Bebedouro, pertinho, né? Dá 100 quilômetros daqui da cidade de Álvares Florense. E ela teve um pouco aí de dificuldade no seu casamento, teve 3 filhos e foi embora para a cidade americana, onde na época morava o pai, a mãe dela, meus avós, né? Minhas tias, meus tios, os irmãos da minha mãe. E minha mãe se envolveu, né, com o meu pai, mas não casaram nada. E, né, aprove a Deus, eu vim para essa terra. E nessa caminhada, minha mãe, ela passou uma luta muito grande, né? Minha sogra expulsou, minha avó expulsou ela de casa, ao saber que ela estava grávida de mim, né, de um homem casado. E minha mãe viveu de casa em casa, né? Segundo meu pai, minha mãe tentou me abortar e aprove Deus guardar, né? E enfim, minha mãe me deixou um pouco na mão dos outros para poder trabalhar, trazer o sustento dentro de casa, mulher guerreira. Ela conheceu um homem carioca, fomos para Guaíra, de Guaíra para o Rio de Janeiro, anos 70, ano 82, 83, né? Fomos para Guaíra. De Guaíra fomos para o Rio de Janeiro. Em Guaíra, meus 2 irmãos foram batizados nas águas. Lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista, né? A minha irmã e minha mãe foi batizada nas águas lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista. E assim, sempre de criança fui cristão, né? Venho de uma geração dos anos 80, nasci em 81, e assim, o que eu lembro, eu nunca vi assim minha mãe, cabelo curto, minha mãe usar calça, né? As mulheres usavam brincos, usavam maquiagem, mas era uma coisa mais leve, não era uma coisa pesada, igual hoje. Sua mãe é bem crente, né? Muito crente. A Igreja Batista era uma igreja muito rigorosa na época. Sim. Também, né? E com o tempo as coisas vão mudando. Muda muitas coisas, né? E aí houve aí, o ano de 87, meu padrasto faleceu, com 2 tiros no peito. E aprove Deus, nós vimos para a cidade de Americana, né, cidade de São Paulo. E eu sempre na igreja, firme na igreja com a minha mãe, e minha mãe não queria sair da igreja que ela estava, que ela gostava muito da Igreja Batista. Sim. E nós mudamos para Cidade Nova, perto da Brocato ali. Nós morávamos ali perto. E na esquina, perto do Dias, hoje tem de esquina ali, tem uma distribuição de bebida.
Oh, meu Deus. Aquela casa ali era da minha avó. A de trás era da minha avó e a da frente, onde foi feito um barracão de bebida, era do meu tio. Aonde tem uma igreja na frente, era um terreno de plantação do meu outro tio. Que benção. As outras casas laterais, para quem sobe a rua ali para Brocato, para a escola Brocato, passando aquela casa, passando a segunda casa, a primeira casa, a terceira casa e a quarta casa, era do meu tio Sérgio e do meu tio João. Depois tinha um terreno vazio, que é onde meu avô morreu, né, de um infarto, foi cortar banana e morreu no ano de 87, né, bem no período mesmo ano que meu avô morreu, meu padrasto também foi morto, né, e meu avô morreu ali. Então aquele pedaço ali era da família da minha mãe, tudo. Ficamos ali um período, minha mãe alugou uma casa lá no Planalto do Sol, ficamos ali pagando aluguel, minha mãe, eu era pequeno, na época tinha uns 8 anos para 9 anos de idade. E estando aqui no estado de São Paulo, eu estudava de manhã, vinha já da escola pegando papelão para ajudar minha mãe, pegava papelão na rua, minha mãe andava dali do Planalto do Sol até lá perto da praça, Comendador Miller de bicicleta, aí voltava para trabalhar de faxineira. Minha irmã trabalhava, meus irmãos trabalhavam e eu ficava sozinho em casa, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, ficava sozinho em casa. E minha mãe, nós depois passamos todo domingo ir na igreja. E nós ia do Planalto do Sol até o Molão. Na época não existia o Tivoli. Era um terrenão vazio, um buracão, uma cratera. E é o shopping hoje. Hoje é o shopping do Tivoli, grande, bonito. Sim, Santa Bárbara. Né? E todo domingo de manhã, quando nós ia para a escola dominical, era repleto de viatura ali, porque as pessoas matavam e jogavam o corpo ali, porque era um buracão. Meu Deus. Né? Era um buracão muito grande. Sim. E minha mãe tinha medo por causa da avenida ali, aquela avenida de São Paulo, para Santa Bárbara, né? E aí minha mãe chegou em mim, quando eu estava com 10 anos de idade, ela falou assim para mim: filho, a mãe não vai mais na igreja. Né? A mãe não vai mais na igreja, a mãe vai procurar uma igreja mais perto aqui, que você possa ir. E eu vim debaixo daquela ética, né? Daquela doutrina, que se chegasse um visitante, O ensinamento. e a mãe fazesse um bolo, um café, você não podia passar no meio. Você não podia nem falar assim: mãe, eu quero um pedaço, não. Se você pedisse, você apanhava. Tinha que esperar. Se você fosse entrar no meio da conversa, você tinha que esperar, dar uma pausa na fala, pedir licença para falar. Hoje não, hoje a molecada entra de qualquer jeito, pula em cima da visita, né? Fica no pescoço da visita e o pai não tá nem aí. Então nós vem desse costume, né? Sim. Uma doutrina dentro de casa, sim. né? E um ensinamento bem rigoroso, Sim. né? Hoje afrouxou demais, hoje nem afrouxou, né? Já jogou a rédea na mão. Não, aí é complicado. Então assim, aí aquele desejo no meu coração, sempre louvei a Deus desde criança, os hinos da Sandrinha. Eu tinha uma guitarrinha verde, eu não sabia tocar, tinha aquele desejo no meu coração de ser músico, né? E nunca na minha vida imaginei que um dia eu seria pregador da palavra de Deus e que um dia eu seria ministro, né? Um líder de uma igreja. Sim. Mas tudo isso vem dos planos de Deus, né? Dos planos de Deus. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, dos meus irmãos que foram meu pai, que me trouxe o ensinamento que eu tenho hoje, né? E meu pai eu vim conhecer com 12 anos, quando estava aqui no estado de São Paulo. Vim conhecer ele pessoalmente. Ele trabalhava na linha da Ava, que antigamente tinha aquele sanfonadão, né? Foi onde eu conheci meu pai. Hoje não se vê mais esse ônibus, né? Sanfonado. Então, aí ficamos ali parados dos 10 anos, 11 anos, 12 anos. Aí com 12 anos minha mãe mudou para o Zabane, né? E do Zabane minha mãe, graças a Deus, mudamos para um barraquinho. Era a sala feita de madeira, com pallet. E o quarto era de tijolo, não tinha banheiro, né? Foi uma vida assim, de muita luta, né? E minha mãe comprou aquele pedacinho de terra com meu irmão, né? E na realidade comprou só a casinha, para nós sair do aluguel. Sim. E eu consigo lembrar de tudo isso aí, que a casa não tinha banheiro. Aí nós tínhamos que andar mais ou menos uns 50 metros. No meio do mato. No meio do mato. Que meus tios foram lá e fizeram uma cisterna, colocaram aquelas madeiras em cima. Sim. Né?
fecharam, talvez você ia tomar banho, aquele buraco estava lá, né? Onde você fazia sua necessidade. Uma fossa, né? Isso, então foi assim uma luta grande, né? Eu louvo a Deus sim pela vida da minha mãe, mulher guerreira, meus irmãos, que sempre esteve do lado da minha mãe. Eu, como era criança, não tinha como fazer nada. Sim. Mas eu ajudava a minha mãe em casa, ajudava a limpar a casa, lavar a louça já de criança, né? E eu louvo a Deus, irmão, pastor Lázaro, porque isso eu vejo hoje é uma geração muito mimada, né? Mimada, não consegue fazer nada. E tudo isso que eu aprendi, eu passei pro meu filho, né? Eu, minha esposa, meu filho, se nós sair de casa, ele limpa a casa, ele faz a comida, Sim. ele cozinha, né? Ativo. Dá banho na avó dele, ajuda a cuidar da avó dele. Então, nós ensinamos isso a ele, né? Graças a Deus, por mais que o ensinamento dele foi diferente do meu filho apoiou 2 vezes na vida, né? Mas foi diálogo. Eu acho que isso vem, primeira parte, eu acho que isso vem do quê? Né? A gente acreditar em Deus. Sim. Eu, principalmente, tenho uma conduta cristã dentro da minha casa, porque eu sou o espelho do meu filho, Exato. né? E viver a palavra, né? Sempre Exato. trouxe isso a ele, né? Nasceu no berço evangélico, meu filho, graças a Deus. Então, hoje, para muitos cristãos que dizem assim, ai, filho crente é problemático. Não, não é problemático. Não é problemático. O meu filho, né? Hoje ele está um pouquinho desanimado, porque a gente como liderança, ontem eu estava conversando com o pastor de Campos no carro, vindo do trabalho, assim, a família sofre, né? Porque a gente está ali desempenhando, fazendo a obra, pessoas não nos respeitam, né? Pessoas ferem a gente, e muitas vezes a nossa família sai mais machucada do que nós, né? Exato. Porque a nossa família está vendo aqui dali, né? A gente tenta relevar, mas a nossa família acaba catando aqui dali, Sim, não é sim. verdade? Então, aí com 12 anos mudamos ali para o Jardim Europa, o Zabante, ficamos um período ali de 1 ano e meio, né? E depois nós mudamos, né, para o Zabane, ficamos uns 2 anos no fundo da casa de uma cigana, né? No fundo da casa de uma cigana. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha aqui, ó. Ele está escondendo, gente, mas é o de campo, É o de tá? campo. Ele já gravou no nosso canal. né? Não é o Aladim, não. Ele está só se escondendo. Cuidado aí pra não cair. Então, assim, Agora, ficou top. aí ali no Jardim Europa, ó, o meu irmão mais velho casou, saiu de casa, depois minha irmã casou, aí ficou só o meu irmão do meio. Nós fomos para o Zabane, do Zabane nós viemos embora para a Praia Azul, né? Quando eu completei, eu estava prestes a completar, faltava 2 meses para me completar 13 anos de idade. E na Praia Azul ali, eu comecei a tomar um rumo diferente. Sim. Que assim, eu não gosto muito de falar, porque a gente aprende na Bíblia que tem coisas que a gente podemos falar e tem coisas que não. E tem coisas que Jesus diz assim, ó, vai e conta para os fariseus o que Deus fez na sua vida. Olha, vai e conta ao povo o que Deus fez na sua vida. Olha, vai e conta só para a sua família. Então, são coisas assim que eu não procuro muito falar do meu passado, né? Só que ali na Praia Azul começou a mudar muito a minha vida. Eu fazia academia desde os 8 anos de idade, comecei a envolver com muitas brigas. Brigas, né? Não levava desaforo para casa. Mas assim, nunca mexi com droga, né? Nunca entrei no mundo da droga, não sei o que é. Cheguei a ver assim na mão de colegas, né? Colegas, e não amigos, né? Mas colegas. Sim. E assim, nunca tomei um copo de cerveja por curiosidade, através do meu irmão. Ele falou, ó, tô para você conhecer. Sim. É melhor você fazer na minha frente do que na frente de uma pessoa estranha. Tomei um gole daquela cerveja, né? E nunca mais pus bebida na minha boca, né? Fumei meu primeiro cigarro por curiosidade, na época era o Corcel, né? Por curiosidade, Meu Deus. mas também não, eu falei, isso aqui não é para mim. Mas eu entrei no mundo do rap, né? Eita. A vaidade. E eu gostava do rap naquela época, porque nos anos 90 o rap era poesia. Era uma poesia, Uma história, né? Depois que entrou o Racionais, o rap mudou a letra, né? Passou a xingar a polícia, aos políticos, mas os raps antigos era mais poesia. Não tinha isso, né? Não tinha isso, era mais poesia para a esposa, uma namorada,
né? Era uma poesia em forma de cântico, em Exato. forma de música, né? Então, assim, passei para essa área, tive cabelo um pouco grande, né? Amava esporte, né? Usei brinco, Usou brinco né? Usei também? brinco, Ainda bem que eu não fui o único, né? né? Mas assim, a sede no meu coração era ardente de voltar para a igreja. Sim. Era muito grande. Então, assim, foi fácil, para mim foi fácil, porque já ardia em meu coração. Já Então, tinha semente, né? se for ver bem, aí fiquei uns 3 anos e meio fora da igreja, né? Fora da igreja. E eu louvo a Deus que quando nós mudamos ali para Praia Azul, né? Um colega meu do lado, o David, Exato. começou aí na Presbiteriana Betel, ali na Praia Azul. A igrejinha bonita, né? Compridinha, de 3,5 metros por 9 metros, de madeira, né? Telinha dessa aqui. E o pastor Milton de Americana, na época, estava ali, mais a sua esposa, mais a irmã Rosa, que na época tinha Vidrosum, não sei se vocês já lembram dela, da Vidrosum ali na Gabriel, perto da ponte, né? Entrando no centro de Americana. Já lá embaixo, na Baixada, de frente à China Sil. Aí, né, aquele pessoal começou a me abraçar. Eu de bermudão, que eu gostava de rap na época. Sim. Cabelo grande, não muito grande, até o ombro, de brinco. E só que a minha fama era de briguento. Eu não levava desaforo. Então, eles ficaram meio assim, sabe? Então, assim, eu ia para a igreja de boné, tal. Aí foi um período, né, através do nosso amigo David, convidou todos nós ali, os meninos da rua, os molecados. E olha que interessante, né? Eu no mundo e acabei virando líder da rua. E quem vinha de outro lugar jogar pipa, soltar pipa com nós, jogar peão, fubeca, não falava palavrão na rua. Nós não deixava. Eita. Quem falasse palavrão ali apanhava. Eita, que coisa, hein? E colega nosso que nós sabia que batia na mãe, respondia a mãe, nós descia o cacete nele na rua. Eita. Então assim, mesmo nós estando no mundo, nós tínhamos uma outra forma. Tinha outro jeito de pensar. De pensar, né? E nós tínhamos um pensamento sadio ali. Nós tínhamos um pensamento sadio, que eu sinto saudade da minha infância. Sim. Né? Foi um período muito bom. E passei isso pro meu filho, graças a Deus. E aí tiraram o pastor Milton e trouxeram o pastor de Campinas. Eu falei, não vou mais, porque eu estava naquela fase, você se apega com a pessoa e tudo. Sim. Aí parei de ir, fiquei acho que uns 2 meses sem ir. Aí o colega meu falou assim, Jô, vamos voltar, cara. O pastor lá é legal, gente boa. É igual o pastor Milton. Eu falei desse jeito, pode voltar, mas se eu não gostar dele, eu não piso o pé mais na igreja. Eita. Né? Aí fui. Eu sempre sentava lá no fundo, assisti o primeiro culto, assisti o segundo culto. No terceiro culto eu já fui na escola dominical. Que maravilha. Né? Só que para a igreja, depois disso eu já não comecei a ir de short, eu comecei a ir de calça. E aí ele pegou, né? Falou assim, na escola dominical, ele falou, posso falar com você em particular? Depois que acabou a escola dominical, eu falei, pode. Me chamou num quarto, abriu a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, né? Que fala sobre que é desonroso o homem buscar a Deus com a cabeça coberta. E que é desonroso o homem ter o cabelo crescido, né? Que a honra foi dada à mulher. E ele começou a explicar e falou assim, ele falou assim, é uma coisa que eu aprendi no meu e guardei no meu coração até hoje. Ele disse assim, eu já fui jovem. Hoje muitas pessoas não separam, mas eu já fui jovem. Eu entendo que a tua fase é uma fase que eu passei também. Uma fase da adolescência, uma fase do esporte, de uma adrenalina, mas tudo tem um tempo. Eu lembro que ele disse para mim essa palavra. Ele falou, só posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, quando você chegar na porta da igreja, não precisa nem ser no portão, chegou na porta da igreja, você tira o boné, entra. A hora que eu der a benção apostólica, aqui dentro você pode pôr o boné. Você pode colocar o boné. Né? É uma reverência a Deus. Sim. Comecei a fazer isso. Aí fizeram um acampamento lá pro lado da Chácara Recreio. Aí eu fui nesse acampamento e levei mais um colega. Olha aí.
Porque tudo que eu fazia, meu colega fazia. Fazia Nós também. fazia academia junto, capoeira junto, nós corria, fazia esporte junto. Furei a orelha, ele furou, fiz outro furo, ele furou, fiz 3 furos, ele furou. Meu Deus. Sabe? E muito amigo meu, muito Sim. amigão, tinha ele como irmão, o Éder, né? Hoje, graças a Deus, casou. Ajudei ele, ele vivia com os avós, né? Minha mãe gostava muito dele, ajudamos ele também. Hoje, graças a Deus, ele tá bem de vida, tem seu apartamento, sua casinha. E nunca mais vi também, né? Mas a última vez que eu vi, ele já estava casado, com filho, tudo. Mas aí, eu me alistei para ir nesse acampamento. Fomos para o acampamento, foi a irmã Rosa com o esposo, a filha dela, a Magda, o Marcos, Retiro, né? isso, Retiro, sim. foi os adultos ali, e nós estávamos em 20 jovens. Ah. Chegamos lá, o Marcos estava cortando a grama, descemos, já pulamos da caminhonete, fomos ajudar, né? Recolher a grama para nós brincar de bola e tal. Oração de manhã, à tarde, à noite, culto antes do café, antes do almoço, antes do café da tarde, antes de dormir, culto. Aquilo foi. E nós ficamos ali, se eu não me engano, acho que uns 6 dias. 6 dias. E depois teve o culto no domingo de manhã, para nós vir embora. Né? Aí teve o café. E aí teve presente para todo mundo. E eu lembro que a irmã Rosa, ela disse assim, nós temos um presente especial para alguém. Né? Ela falou assim, a gente conheceu o testemunho desse jovem. E a gente achou que ele ia dar muito trabalho. E ele foi uma das pessoas que mais ajudou a gente aqui. Foi o que mais desempenhou, não desmerecendo a todos. E tudo aquilo que a gente pensava dele, ele postou diferente. Né? Nós julgou ele pelas palavras, mas pelos atos dele foi diferente. E nós temos um presente para o irmão Jonatas, né? E me deu ali um caderno, uma Bíblia, né? Caneta. E ali terminou aquele culto, fomos almoçar. E tivemos uma brincadeira e passamos carvão no rosto, um teatrinho. E aí quando eu fui lavar meu rosto no tanque, eu falei pro meu colega, eu tô sentindo algo diferente dentro de mim. Eu falei, eu vou mudar minha vida, vou voltar para a igreja. Sempre gostei dos caminhos do Senhor. Eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, cheguei em casa, eu vou rapar minha cabeça. Glória. Vou catar meus brincos, vou jogar tudo fora, vou jogar os discos de rap, que na época era disco vinil. Eu tinha um monte, eu falei, eu vou jogar tudo fora. Eu falei, eu só não posso jogar minhas roupas fora porque minha mãe, ela trabalhava, nunca deixou faltar o pão, o alimento. E ela comprava 2 calças jeans para mim, para passar um ano. Sim. Um tênis para passar um ano, mas eu entendi, mulher guerreira, amo muito a minha mãe por isso. Sim. E aí eu falei, eu vou mudar de vida. Cheguei em casa, meu irmão era cabeleireiro, eu falei, eu quero que você rapa a cabeça que eu vou no culto hoje diferente. Glória. Aí rapei a cabeça, o meu colega estava comigo também, rapou. Tomei banho, foi para casa dele, tomou banho, veio para casa. Aí nós descemos para a igreja, montamos na perua e fomos aquela mocidade para a igreja, lá para a sede, né, da presbiteriana. E aí Deus começou a mudar. Aí o pastor de Campinas tiraram ele, veio o pastor Milton novamente, né, o pastor Milton. Não culpo ele, né, porque muitas vezes tem pessoas que não sabem falar, não culpo eles. Mas através daquilo Deus começou a trabalhar na minha vida, eu já não queria mais usar short, né? Já não queria usar brinco, não queria escutar as músicas mundanas. Sim, a transformação. Comecei a deixar de ir no esquadro, não sei se é aberto até hoje, né? Não, fechou. Né? Fechou. Eu ia muito no esquadro de sexta-feira, que era o dia do rap, né? E não pagava, era grátis, né? Essa época. E aí eu peguei e senti vontade de usar roupa social. E aí a irmã, a esposa do pastor Milton, ela fez um brechó. Eu tinha pedido para minha mãe R$5. Aí eu fui lá, comprei um sapato social. Paguei acho que na época 25 centavos, na época, né? Ano 93, 93 para 94. E aí eu comprei uma calça social. Depois que eu fui ver que a calça era feminina, Eita, né? Deus. Depois que eu fui ver que a calça era feminina, porque a sede era grande de andar de social. Sim. Comprei uma camisa, uma gravata. E aí eu comprei aquela roupa no domingo à tarde, naquele brechó, e quando foi à noite eu fui no culto. Fui a primeira vez,
Fui a segunda vez, aí na terceira vez ele disse pra mim assim, ele falou assim, acabou o culto, ele falou, preciso falar com você. Eu falei, tudo bem. Aí acabou o culto, fomos lá no final do lado de fora da igreja, e falou assim, olha, João, nós conhecemos sua vida, nós conhecemos sua história, só que nós aqui, nós temos um sistema diferente, que não é nosso, é da igreja. De social aqui, só usa social quem é diácono, quem é obreiro. Membro não pode usar gravata, não pode usar Sim. terno. Você pode vir de calça, camisa, mas terno e gravata você não pode, né? E eu lembro todas as palavras que ele disse, ó, se você quiser procurar outra igreja, né? Você tem toda a liberdade que eu tô vendo Deus transformar a sua vida, né? Sim. E aqui dali me entristeceu. Entristeceu, fui para casa, mas eu falei, de Jesus eu não largo. Exato. Aí fui para a Universal. Fui para a Universal, fiquei 3 meses ali na Universal. E na Universal, Deus começou porque assim eu comecei a orar. Comecei a orar, orando, orando. E eu lembro que no terceiro mês, estava tendo um culto lá e eu comecei a sentir a minha perna tremer e não entendia. Né? Não entendia porque a Igreja Batista, ela acreditava nas línguas estranhas, mas com a interpretação. Não igual à Assembleia de Deus, às igrejas pentecostais. Né? E até hoje elas são assim. Sim, né? sim. As igrejas neopentecostais, ela acredita assim, no batismo do Espírito Santo, acredita em língua estranha, mas com a profecia. Né? E aí eu peguei, né, fiquei ali, no terceiro mês eu comecei a sentir minha perna tremendo. Exato. E eu pedi um obreiro para orar. E quanto mais ele orava, mais meu corpo tremia. E ele chamava todo tipo de demônios ali. E quanto mais ele orava, meu corpo tremia. E eu falava, aí teve uma hora que eu falei para ele assim, ó, pode parar. Ele ficou 15 minutos orando. A igreja ficou até parada na hora. Eu falei, irmão, pode parar, pode parar. Aí fomos embora. Aí eu montei no ônibus e nós sentávamos lá no fundo, deu um grupinho de meninos e meninas, e nós vinha cantando um hino, batendo palma e cantando um hino. Cheguei em casa, eu entrei no meu quarto, na realidade não era quarto, porque minha mãe ela construiu 2 cômodos ali na Praia Azul. Então, um cômodo eu dormia na beliche embaixo, meu irmão em cima e minha mãe na caminha do lado, né? E eu fui orar, e eu comecei a orar e eu senti aquilo de novo, mas eu não entendia. Aí eu falei assim, eu não vou mais na Universal, né? Aí quando foi dia 16 de julho de 95, eu coloquei uma calça jeans preta, uma camisa preta riscadinha, que eu gostava muito. Na época eu só usava Adidas e Olímpicos, né? E coloquei meu tênis e eu falei, eu vou dar uma volta. Isso foi num sábado. Num sábado. E aí eu desci, né? Desci, tá ligado aqui, tá? Aí eu desci, fui parar lá na escola da Cinésia Martim, da Praia Azul. E o David, filho do pastor, né? Pastor Davi Neves, estava ali. E ele estudava comigo, né? Mas não naquela escola, ele estudou comigo no Machadinho. Ali onde hoje é a Casa de Recuperação, Casa Dia, né? Ali era uma escola, eu estudei ali. E aí eu perguntei para ele, tava ele, um grupo de meninos pro lado de fora, eu disse para ele, o que tá tendo aí? Ele falou, tá tendo o culto dos jovens, a festividade dos jovens. Começou na quinta-feira, né? E hoje é o encerramento. Sim. Eu falei para ele, posso entrar? Ele falou, pode. Eu entrei, tava aquele monte de gente que naquela época fazia no ginásio, não fazia dentro da igreja as festas, né? Eu lotava de gente. Eu entrei, cacei o rumo do corredor, fui lá no fundo, tinha quase 1000 pessoas ali, muita gente, tinha pessoa da sede, lá com os Munhoz, tudo. E o que aconteceu? Eu fiquei lá no fundo quietinho, com a minha roupinha, uma jaqueta de napa da Mágico Jorge, né? Sim. Na época era um áudio, né, dos símbolos do basquete. Sim. E eu tô lá no fundo quietinho, e o pastor Davi pregou. Na época os pastores usavam bigode, né? E o pastor Davi pregou, e a hora que ele acabou de pregar, ele falou assim, irmãos, abre o corredor aqui, por favor. Né? Aí abriram, e quando abriu, quem apareceu na ponta? Foi eu. Eita. Aí ele pegou, e ali ele nunca tinha visto aquilo na minha vida, nunca. Aí ele pegou e apontou o dedo e falou, jovem, tu procuras um lugar. Usado por Deus. Né? Sim. Tu procuras um lugar e Deus manda te dizer que aqui ele vai te levantar. Aqui ele vai fazer muitas coisas na sua vida, entregou muitas outras coisas ali naquela noite, né? E aí eu vim embora alegre, aí comecei a ir.
na Assembleia do Belém, né? Ali na... Esqueci agora o nome da rua que descia. Sim. E o que aconteceu? Eu cheguei lá e comecei a participar da escola dominical, que eu gostava da escola dominical, desde a época de criança. E aí eu fiquei depois da escola dominical, aí eu vi que teve o ensaio dos jovens. Aí eu esperei acabar o ensaio dos jovens, cheguei no pastor Willi e disse assim: pastor, eu queria entrar numa mocidade. Né? Isso em 95. Sim. 95 para 96, né? Ele falou assim: filho, só pode entrar na mocidade quem é batizado nas águas. E você não era batizado ainda? Não. Então, assim, até os anos 99, os anos 90, tinha um regimento, entendeu? Sim. Hoje, se nós permanecer nessa doutrina do ano passado, nós perde. Porque o próprio Paulo diz, né, em 2 Timóteo, capítulo 3, né, viria tempos difíceis que muitos apostatariam da fé, não suportariam a sã doutrina. É. Então hoje não é que a igreja relaxou, é que se você apertar é que nem minhoca, você perde. Escorrega pelos dedos. Antigamente você disciplinava a pessoa, e eu mesmo passei pela disciplina, né? Porque quando eu fiquei noivo da Miriam, nós pecamos, né? E eu passei pela disciplina de 6 meses, mas eu pedi ao meu pastor que ficasse disciplinado até eu me casar, e eu não faltei um culto. Sim. Hoje não, você disciplina a pessoa, ela sai da igreja, ela vai para outro lugar, porque não tem o temor, não tem a reverência, né? Não tem estrutura. Não tem estrutura, né? Ou muitas vezes tem a estrutura, mas não abaixou o ego. O ego é maior do que... O ego é maior, né? Então, mas aí Lucas escreve a primeira pregação de Pedro, né? Em Atos capítulo 3, versículo 41, né? Que falando, né, que aqueles que receberam a palavra de bom grato foram batizados. Sim. E aí tem uma vírgula e um ponto que ele diz assim, ó, foge, né? Foge desse povo cruel aí. Tem uma outra palavra, Sim. né? Então, é essa geração de hoje não quer se converter, né? Mas, voltando lá ao nosso testemunho, e ali no Belém, Deus começou a trabalhar na minha vida, conversei com a minha mãe me ajudou, minha mãe me influenciou, falou: filho, batismo não é brincadeira, é uma coisa séria. Sim. Agora eu não aceito que você se batiza. Ela falou assim, ó, vai orar, eu vou te ajudar, né? E comecei a orar, ir para monte, jejuar, e aquela sede de batizar. E aí eu me batizei nas águas, minha mãe veio, falou: filho, você pode se batizar. Aí me batizou, minha mãe me acompanhou certinho, né? E depois Deus preparou minha esposa, né? Uma mulher linda, maravilhosa, me ajuda. Ela não tem me ajudado, ela me ajuda até hoje, né? Onde eu estava falando para o pastor de Campos, mas a irmã Geisa, eu sou grato a Deus e grato a ela, porque por ser o homem que eu sou hoje, que eu casei com 19 anos, casei moleque, né? Casei menino. Novo, criança, né? E hoje tudo que eu tenho, em primeiro lugar a Deus, segundo a palavra e terceiro ela. Né? Que me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, numa posição de homem, numa posição de pai, né? E numa posição no evangelho. Certeza. Né? No meio do povo, Sim. Lidar com o povo, conversar com pessoas, o povo, lidar com as pessoas. Então eu agradeço muito ela. E aí depois casei com ela, aí Deus veio trabalhando, né? Perto do meu casamento, Deus me batizou com o Espírito Santo dormindo, né? Dormindo? Foi dormindo. Essa eu não tinha visto, já vi. Olha, essa foi interessante, já vi no ônibus, já vi no banheiro, já vi na rua, de bicicleta, né? De cavalo. Em reunião, né? Reunião. E eu fui batizado dormindo. E é uma coisa interessante. É interessante isso aí. Eu fiquei com a sede, né? Nós vamos voltar só um pouquinho. E eu fiquei com a sede de ser batizado com o Espírito Santo e estar ali na igreja, né, pentecostal, Assembleia de Deus do Belém, ver os irmãos ali. E eu falava assim: Deus, eu quero ser batizado primeiro que minha irmã, porque minha irmã foi mais próxima de mim. Sim. Né? Bem muito mais próxima de mim, também me ajudou muito, minha irmã, no caminho evangélico. E eu falei: Deus, eu quero ser batizado primeiro que ela. E aquela sede, comecei a jejuar, jejuava 12 horas, 2 dias. E aquela sede, né? É o primeiro amor, né? Na época eu não estava namorando a Miriam, nem conhecia a Miriam. E aí um dia minha irmã chegou em casa, final de semana, que todo final de semana ela ia para casa, mas meu cunhado, e ela grudou no meu braço assim, e eu dormia no porão, né? Sim. E ela grudou no meu braço,
Vamos dar uma pausa. E ela grudou no meu braço assim, eu fui lá porão, falou, vamos orar. E nós foi orar. Nós foi orar e ali Deus, né? Deus usou a minha irmã ali naquele porão que me trouxe um revestimento daquilo que eu não estava entendendo porque que minha perna tremia. A sua irmã. Minha irmã, e aí Deus usou ela e falou para ela assim, falou para mim, Sim, né? sim. Tu não entende, mas eu estou colocando sapato de fogo no teu pé, Ai, olha aí. né? Olha Dentro do mistério. porão, né? E ali Própria Deus foi, irmã, olha que benção. minha própria irmã. E aí nós acabou de orar ali, aquela alegria, aquela festa, nós dois, né? Maravilha. E aí ela falou assim, tem uma história para te contar. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, fui batizar com o Espírito Santo. Parece que foi assim, jogar aquele balde de gelo, que aqui tudo aquilo que nós se alegramos ali parece que acabou na hora, né? Porque era minha vontade mostrar aquilo para minha família, né? O poder de Deus na nossa vida, né? Que hoje nós não vemos mais isso aí, né? Mostrar o feito de Deus dentro de casa, né? Porque na realidade o evangelho ele começa dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. E aí eu passou um tempo, mas continuei jejuando, buscando tudo. E aí eu lembro que na noite o pastor William, como tinha muita gente, né? Muita gente na escola dominical, ele acabou indo para a escola, né? A dar aula, porque tinha bastante alunos, jovens, adultos, crianças, né? Pré-adolescente, e a igreja não estava tendo porte para eles. Então nós fomos para a escola. E nessa época o nosso irmão Zé Gomes era vivo, né? Era vivo. Pai do Zaqueu. Não sei se o de Campos conhece. Do Zaqueu, do Teia. O Zaqueu foi já radialista ali, né? Do Teia ali na Praia Azul. E o irmão Zé Gomes foi um dos patriarcas que me ajudou muito. Ele, o irmão Juventino. Né? O irmão Juventino morreu na época que nós veio para cá. Faleceu. E foram dois homens que me ajudou muito, né? Bastante. A ler Bíblia, né? E o segundo foi o pastor Vilela. O pastor Vilela falava assim, menino, vai ler Bíblia, que você vai ser pregador melhor do que eu. Ele fazia sempre desse jeito, né? E, então são lembranças boas que eu tenho. E aí eu sonhei que o irmão presbítero Zé Gomes estava dando aula na escola dominical, no ginásio, e ele pegou e fez assim, ó, irmão Jotas, vem cá. Né? Vem cá. Aí eu fui lá na frente e falei assim, dá aula para nós. Na época eu só cantava. Só louvava. Só louvava. No sonho. Aí eu falei assim, irmão Zé Gomes, eu não sei, eu estou aprendendo. Não, Deus vai te dar essa graça. Eu falei, amém. Quando ele falou assim, Deus vai te dar essa graça do dom do ensinamento. Sim. Aí ele sentou e quando eu abri a boca, eu comecei a falar em mistério na sala de aula. E Deus começou a tomar aquela sala de aula. E aí eu acordei 3 horas da manhã, eu estava ajoelhado na minha cama, ajoelhado, em pé, com o braço aberto, falando em mistério. Que benção, hein? Acordei falando em mistério. Entendeu? Então assim, ó, Deus me batizou dormindo. Eu estava dormindo, né? Mas ele me acordou para mostrar o feito dele. Só que o temor era tão grande no meu coração que eu ia para as igrejas, sentia vontade de falar em mistério, eu não falava. Eu falava, Deus, eu quero uma confirmação. Eu quero confirmação que eu fui selado. Queria uma firmeza, né? Aí num trabalho ali na Assembleia de Deus do Ipiranga, na época era o pastor Divaldo, né? E o pastor Davi que foi pregar. E Deus operou grandemente naquele dia lá. E aí o pastor Davi desceu do púlpito, veio, me abraçou e falou assim te digo, filho meu, grato sou pelo temor do teu coração. Mas o que eu te dei é teu. Não temas. Glória, né? Então foi uma grande confirmação, linda, né? E depois casei com a Miriam, e depois que casei com a Miriam, Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar. No ano de 2003, depois que o Joel nasceu, o pastor William me ligou e disse assim, filho, como é que está a sua vida? Eu falei, estou bem, pastor, graças a Deus. O pastor William me ajudou muito, porque eu estava numa fase de aprendizado, eu não perdi um culto, não faltava um culto, e começou a trazer um problema no meu casamento, e eu sem entender. Eu tinha medo de agradar a minha esposa e desagradar a Deus, mas também ao mesmo tempo tinha medo de desagradar a minha esposa, né? De agradar a ela e desagradar a Deus, então eu fiquei naquele... Vice-versa. Vice-versa, porque jovem, sempre na igreja, né? Na obra ali,
E aí o pastor William me ajudou muito observando, e um dia ele chegou em mim e falou, filho, não é pecado você faltar um dia de culto, uma quarta-feira, uma sexta-feira, Isso, ou um aí com a sábado, família, né? Sim. né? Ir numa lanchonete com a tua esposa, ir numa pizzaria, não é pecado, é tua esposa, agora você é Claro, casado. exatamente. Até ele falou assim, eu acompanhei a tua juventude, só que hoje você é casado. As coisas mudam depois que casa. Muda, né? Mas você não perde a graça, você não perde, e Deus também não vai te punir por isso, né? Não. E ali ele me ajudou muito, né? Graças a Deus, restaurou o meu casamento. A minha esposa pediu até o divórcio na época. Nossa. Não, você só quer saber de igreja e não sei o quê. Ela pediu o divórcio, eu falei, não. E eu comecei a chorar e pedir graças a Deus, e Deus foi e usou o meu pastor William Varenga, me ajudou muito. Né? E aí ele ligou para mim, e falou assim, filho, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus um sinal para Deus, quem que eu poderia levar para consagração, para consagrar. E ele falou assim, eu separei 5 obreiros, né? Só que nesses 5 obreiros você não estava na lista. Eita. Ele falou assim, só que eu sonhei com você. Ele falou, eu sonhei com você porque uma voz disse para mim, põe o nome do Jonatas. Olha só. Eu tenho pressa na vida dele. Glória a Deus. E ele falou que aquela voz dizia assim, ó, eu tenho pressa na vida dele e ele é meu presbítero. Que maravilha. Né? E aí ele ligou para mim e falou assim, irmão Jonatas, e eu tenho que levar você ao presbitério, porque eu sonhei e a voz falou. Aí eu falei, pastor, você serve o senhor, Deus falou, foi com o senhor, não foi comigo. Olha. Sim. Né? E eu não vou aceitar ser consagrado ao presbitério. E eu quero ser consagrado ao diácono. Eu falei, se o senhor estiver me separando, né? Por causa que eu gosto muito do senhor por amizade, eu não quero. Ele falou, não, filho, eu tô te chamando porque eu sonhei com você. Deus falou com ele. E Deus falou comigo no sonho. Ele me deu o teu nome, que ele tem pressa na sua vida. Né? Sim. E mesmo assim eu acabei ainda batendo de frente com o meu pastor e ele disse, filho, eu entendo a tua posição. Ele falou assim, o que você está fazendo é um temor que você tem no teu coração. Exato. Não é nada ao contrário. Ele falou, quem dera se os 5 que eu separei tivesse esse seu pensamento. Porque quando se fala em consagração, é sério? Sai santo até da tomada. Com asa, né? Então, pastor Lázaro, aí Deus começou a trabalhar, ele me deu a ficha, fiz todo o procedimento que ele pediu, passei pelo crivo, fui chamado na sala do pastor Antônio Munhoz, tomou uma tabuada de Bíblia, né, minha. Sim. Minha esposa foi chamada também, perguntar a minha reputação ali. Foram na igreja, perguntaram as nossas reputações, que naquela época era assim, né? Não se separava de qualquer jeito, né? Só porque o camarada plantou bananeira, esse aqui eu vou consagrar pastor. Não. Isso é importante, porque infelizmente hoje em dia em alguns lugares furta isso daí. Falta isso, né? Eu costumo dizer que hoje é assim, né? Eu não sei Americana como está hoje, porque já vai para 10 anos que saí de lá. Sim. Mas eu posso falar daqui sem medo, e os companheiros sabem disso, meus companheiros sabem disso, que aqui a região do estado de São José do Rio Preto, aqui de São José do Rio Preto para cá, você entra pela porta da sala novo convertido, aceita Jesus agora e sai pela cozinha pastor, bispo, reverendo, semideus. Entendeu? É só dar a volta no salão, você já sai consagrado. Fácil demais, né? Lá de cá é assim, entendeu? Lá de cá, se você falar que é de oração, que é de monte, o pessoal já te consagra. E são pessoas que nem da sua igreja são. Aí vem com aquelas revelações. Não, Deus mostrou para mim. Não, Deus não mostrou nada. Pois é. Igual aconteceu em Americana. Uma irmã chegou em mim, na época que eu era consagrado, que eu fui consagrado diácono, falou para mim, falou assim, ó, Deus falou para mim que tem pressa na sua vida, eu vou consagrar você ao presbitério. Eu falei, na minha cabeça você não põe a mão. Eu tenho pastor. Eu não preciso de ninguém para me consagrar. E eu sei do meu chamado. Sim. Mas na minha cabeça ela não põe a mão, não. Claro. Entendeu? E ela fez um monte de promessa lá. Eu falei, não, irmão, aqui não. Aqui tem pé firme no chão. Você está achando que eu vou ser levado pelo vento? Não é assim, não. Né? E aí, quando fizemos a ficha ali, fui consagrado, né, em 2003, ao diaconato. E quando nós fomos para a sede, ali, estava aquele monte de obreiro ajoelhado, as esposas do lado, né, e o pastor William atrás, cada pastor atrás dos seus obreiros, né. Conforme o pastor ia orando, o pastor também local ia acompanhando, né? Em cada um da sua congregação. E quando o pastor Munhoz chegou até a mim, eu lembro que ele disse, ele olhou bem para mim assim, falou assim, olhou o pastor William e olhou para mim e disse assim, Deus tem pressa na sua vida, jovem.
O teu chamado é presbítero, não é diácono. Então, quer dizer, mais uma confirmação, né? Mais um. E aonde eu ia, eu não tinha carteirinha de presbítero. E aonde eu ia, o povo chamava eu de presbítero. Os ímpios, né? Pessoas não crentes. Não adianta, né? Deus ele confirma, às vezes, mais antes do que a pessoa. Aí pessoas ímpios, uma vez um camarada ali na Chácara Recreio, eu fui fazer visita para ele, eu e a Miriam, ele olhou para mim assim e falou assim, ó, o cara traficante, andava com a arma assim, ó. Sim. Vamos fazer um culto na casa dele. Ele olhou para mim assim e falou assim, ô, irmão, você sabe que teu chamado é presbítero, né? Olha aí. Que coisa, tá vendo? Você sabe que teu chamado é presbítero, né? Não corre não. Exatamente. Tá entendendo? Só que assim, irmãos, o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte, não adianta eu começar hoje como servente e amanhã dizer que sou pedreiro sem ter experiência, que tem muitos assim. Então, passar pelo processo. Isso, por que eu não desrespeitei o meu pastor William, de modo algum, não desrespeitei meu pastor Antônio Munhoz, Sim. que hoje dorme no braço do Senhor, nenhum dos companheiros naquela época, por causa do seguinte, eu mesmo falei pro meu pastor William, falei, pastor, eu preciso de experiência. Como que eu vou chegar lá na frente e falar para alguém, ou ensinar alguém, qual é a experiência de um diácono? Então. Não que eu estou fugindo, mas eu quero adquirir uma experiência. Tá entendendo? Eu não posso sair do servente sem saber mexer a massa e querer assentar tijolo. Não vai dar legal, vai dar. Não dá certo. Então eu quero, eu falei para ele, eu quero, para mim, experiência. Porque a experiência vai trazer amadurecimento para a minha vida. Então eu tinha esse pensamento, por causa da palavra. Correto. Entendeu? Correto. Por causa da palavra, porque Romanos diz, né? A paciência, como é que diz lá? Perseverança e assim experiência. Isso traz a paciência. Por causa desta palavra, né? Como é que eu vou adquirir algo sem... Como é que você vai dirigir um carro se ninguém te ensinou a dirigir? Exato. Né? Como é que você vai viajar se você nunca pegou uma pista? Ainda. Então eu tinha aquele no meu coração de experiência. Então, aí fui consagrado ao diaconato, né? Percorri um bom tempo. Aí o pastor William dizia para mim que Deus tinha pressa e que Deus queria que me consagrasse a missionário, né? A missionário. Foi oferecido pelo pastor William, pelo pastor Munhoz, pastor Vilela, pastor Manuel, muitos companheiros. Exato. Muitos local, né? Até a cidade para fora, para cuidar de igreja, fazer trabalho evangelístico, né? Porque eu me desempenhei, eu ia para o hospital, eu ia para a cadeia, eu ia para a rodoviária todo final de semana entregar folheto ali de Americana, eu ia para o hospital municipal no sábado e no domingo eu ia para a rodoviária. Eu entrava no circular, não tinha carro, eu já entrava entregando folheto. Quando eu ficava na porta do Belém, quando eu ficava na frente, né, era escalado para ficar na porta da frente, lá era duas portas até hoje, né? Sim. Quando eu ficava na porta da frente, que na tinha, biquinha, né? Quando tinha as escalas lá na parede, eu ia lá, olhava, opa, hoje eu tô na porta da frente. Eu já trazia folheto. Aí eu ficava ali na porta ali, porque como nós ficávamos em dois, eu falava pro irmão, segura que eu vou entregar um folheto pro rapaz. Quantas almas nós não ganhou assim? Entendeu? Então sempre fazendo esse trabalho missionário, que hoje você não vê. Né? Tem, mas é pouco. E hoje você vê o porteiro de costa para a rua, nós não aprendeu isso. Hoje você vê o obreiro lendo Bíblia. Com certeza em casa não lê. Para ler na igreja, porque em casa não lê. Ou então mexendo no celular. Quer dizer, obreiros despreparados. Entendeu? Na nossa época, o pastor William falava assim, olha, obreiro não fica com Bíblia na porta. Não fica. Né? Mas ele deu a liberdade de ficar com folheto. Porque você está entregando pessoas da rua. E quantas almas nós não ganhamos ali desse jeito? Eu, irmão Francisco, os outros irmãos. E aí Deus foi trabalhando, né? Deus foi trabalhando. Aí 2006, nós saímos da Assembleia de Deus do Belém, né? Tive a graça de ser secretário do Belém, né? Ali da Praia Azul. Se eu não me engano, foi 4 anos, né? Foi o período do pastor William. Ficamos ali 4 anos na secretaria e te adquiri muito conhecimento dentro da sede, com os companheiros maduros, né? E depois passamos para a Assembleia de Deus, né, da missão, com o pastor Jorge Salu
E lá ficamos de 2006 até 2017, que eu mudei para cá, dia 12 de agosto, né? Só que aí, como o senhor falou, né, do chamado, o chamado veio através de tudo isso, porque na época eu só louvava, Só, é. aí Deus usou uma irmã, eu ainda solteiro, Deus usou uma irmã e falou assim, olha, Deus quer te usar na palavra. Eu falei assim para ela, ele vai ficar querendo. Olha só, hein? Que coisa. Ela falou assim, olha, Deus manda dizer, começa a ler um versículo. Eu falei, eu não vou ler nada, né? Estão correndo. Eu não vou ler nada, se ele quiser que eu pregue, ele vai ficar querendo, Olha só. né? Meu E aí eu lembro que eu fui louvar o hino do Mato Nascimento, né? Sim. Eu posso ver o céu se abrindo. E o hino tava mais do que decorado. Naquela época não tinha CD, era fita cassete. Sim. E o hino tava mais decorado de frente para trás, de trás para frente. E quando eu subi no púlpito, o pastor, naquela época era a época do bilhetinho ainda, né? Você chegava, Mandava o senhor vai cantar vai hoje? cantar, Né? tal. Hoje já não tem mais O isso, era nome, muito gostoso, era uma ordem, né? Sim, sim. Era um culto organizadinho, né? Chegasse tarde, não tinha chance. Aí eu lembro que eu subi, né? Deixa eu ver se não desligou, não. Aí eu subi, né, no púlpito lá para cantar. E quando eu comecei o hino, comecei bem, e só que antes de eu começar o hino, que eu saudei os irmãos que a paz do Senhor, aí Deus falou assim, lê um versículo, eu vou ler não. Só que a cobrança vem, né? A cobrança vem. E aí quando Deus quer, é melhor obedecer. Aí eu peguei e comecei a cantar o hino, e quando chegou um pouquinho de uns 3 minutos que eu comecei a cantar o hino, o negócio já desandou. Eu comecei para frente, o playback para trás, daqui a pouco o playback foi para frente, eu fui para trás, aquilo virou. Aí eu mandei parar, eu falei amém. Aí a partir daquele dia eu já não louvei mais. Aí depois casei com a Miriam. Aí o pastor Zé Gomes estava na Chácara Recreio, uma igreja tamanho desse salãozinho aqui que nós está, né? Quartinho de oração, né? E a Miriam falou para mim assim, naquela época, no ano de 2000, ela falou assim, você que vai pregar. Eu falei, eu vou nada, nunca preguei, ela falou, você que vai pregar. E o Espírito Santo disse para mim, a hora que sair de casa, você vai pregar, né? E eu falei, eu não vou pregar. E eu sempre naquela luta com Deus, naquela luta, e quando nós chegou lá, foi dada oportunidade para todo mundo, 5 pessoas. Né? E aí o irmão Zé Gomes, ele disse assim, né, a palavra está com o irmão Jonatas, né, e a hora que ele falou aquilo, eu falei, meu Deus. Sim. Aí, e pastor Lázaro, são experiências que nos fortalecem. E eu lembro que nós estava ali, estava o irmão Anderson, a irmã Renata, um casal jovem, e alguns irmãos, e quando eu cheguei na tribuna, peguei o microfone, Deus me deu uma mensagem na hora. Que a primeira mensagem que eu preguei foi em Salmo, que Deus tem os seus punhos de ferro e sustenta os teus filhos, né? Foi a primeira mensagem que eu preguei, e eu pensei comigo, como que eu vou fazer? Já li a Bíblia desde os 15 anos, na época da presbiteriana, ia na escola dominical. Sim. Né? E eu tinha mensagem, eu tinha, né, conhecimento, mas não sabia usar. Entendeu? Exato. Não sabia evoluir aquilo que Deus tinha para mim. Então o que acontece? Aí o que eu fiz? Eu li o versículo e fechei o olho. Seja o que Deus quiser. E Deus foi tão tremendo que eu lembro até hoje que eu pregava e Deus usava a evangelho lá tem mistério. Desde a hora que eu comecei, que eu parei de ler o versículo, comecei a pregar, Deus tomava ela em mistério. Glória a Deus. Quando eu falei amém, ela parou. Aí começaram a divulgar o meu nome. O irmão Jonas prega bem, prega bem. Aí fui pregar lá na casa do pastor Paulo Braga. Na época ele não era pastor. Sim. E quando eu fui pregar lá, aconteceu a mesma coisa. Deus tomou uma irmã. Meu Deus. Enquanto eu falava, ela falava em mistério. Quando eu disse amém, ela disse amém. Aí eu fiquei observando, depois eu fui pregar na casa de um outro irmão. Porque nós tínhamos culto nas semanas, né? Mistério, hein? O pastor Manuel Soares, na época, no período do Manuel Soares aí, que eu voltei um pouquinho para trás. Uhum. E aí o que acontece? Na casa desse outro irmão aí, do irmão Paulo, né? Eu fui pregar e a irmã Renata estava lá, mas o irmão Anderson, dois jovens usados por Deus. E aí, enquanto eu pregava, ela falava em mistério. Aí eu falei assim, é Deus confirmando. E naquilo eu comecei a pegar gosto. Sim. Pela pregação. E aí quando eu comecei a pegar gosto, aí começou a vir as perseguições, né? As afrontas, né?
Aí Deus já começou a distribuir dom, né? Comecei a ir para monte, mais a Miriam, minha esposa, começamos a receber convite para sair para pregar. Aí Deus começa a dar ferramenta, né? Só que a luta aumenta, Com certeza. né? A luta vai aumentando, aí Deus dá dom de visão, Deus dá dom de profecia, e Deus começa a usar nós, começa a dar o dom da cura, começa a dar autoridade sobre os espíritos, Olha só. porque hoje muitas pessoas acham que tem autoridade sobre os demônios, mas não tem. Jesus não deu para qualquer um. Isso foi o pastor Vilela que me ensinou. Falou, tem pessoas que acham que tem autoridade, mas não tem. Entendeu? Muitas vezes o demônio sai por causa do nome de Jesus, mas não a autoridade que Deus te deu. Tá no nome, Né? Porque ele deu autoridade aos discípulos. E se você olhar o Evangelho de João, os próprios discípulos vão chegar assim, Jesus, tem um homem aí que está expulsando o demônio em teu nome. Mas ele não tinha autoridade. A autoridade estava sobre os discípulos. Os discípulos que receberam a autoridade. E qual é essa autoridade? Só estender a mão. Em nome de Jesus sai. Exato. Você está entendendo? Então eu aprendi com o pastor Vilela sair. Tem pessoas que acham que tem autoridade, não tem. Ele sai por causa do nome. Claro, mas a pessoa não tem autoridade. Sim. Entendeu? Então aí a gente vai aprendendo muito sobre isso aí, muita bagagem que tem dos meus amigos que sinto falta deles, né? Que me ensinaram muito. E aprendo bastante também com vocês, né? Pastor de Campos tem muita experiência. E cada vez que estou com ele aprendo também muita coisa, né? Agora com o senhor, que pela segunda vez, né? A primeira vez nós não conversou muito. Não, foi na chácara, foi o gato descontraído, né? E aqui o senhor na minha casa, a gente adquire experiência também, porque eu gosto de distrair. Aprendendo aí. Né? Eu gosto de distrair. E quem quer aprender, eu aprendo mais que o senhor comigo. Eu acho que a recíproca é igual, é assim mesmo. Porque na realidade, o professor ele não ensina. O professor ele aprende com a dúvida do aluno, que muitas vezes ele passa despercebido. Exato, eu aprendi isso aí com o Xavier. Xavier. Só vai vir a resposta se tiver dúvida, né? Ele dizia sempre, né, na escola dominical, ele, o pastor Vilela, o pastor Munel, ele dizia assim, ó, o professor, ele, na realidade, ele acha que ele está ensinando, mas ele não está ensinando, ele está aprendendo. Está aprendendo. Porque através da dúvida do aluno, da pergunta do aluno, traz curiosidade a ele, que ele fala assim, peraí, eu não sei de nada. Tem obrigação de passar, né, a mensagem. Como o senhor diz ontem, né? Morre e não aprende tudo, né? E muitas vezes o professor, ele acha que ele é o professor, mas ele não é. Exatamente. Né? Ele acaba virando aluno e os alunos viram professor. Exato. Por causa da pergunta que faz. Isso. Né? E a pergunta, ela te leva a cavucar mais, né? As perguntas te levam a perguntar mais. Então é uma época que nós tínhamos um ensinamento que era mais brando e a pessoa entendia. Hoje você vai culto de ensinamento, você não entende nada. Né? Mistura muito, né? Mistura muito. Aí ficamos ali, né, no Ministério da Missão, pastor Jorge Salu, ajudando ele, pastor Maurício, ajudamos. E assim, quando fui consagrado ao diaconato, né, muitas pessoas começaram a chamar de presbítero, de pastor. Foi um período de presbítero, foi um período de pastor, né, pastor. Como eu disse ao de Campos, eu corri 17 anos chamado pastorão. Tive muita oportunidade. Aquela igreja da Praia Azul ali, a Madureira, do pastor João Torrezan, eu fui um dos jovens, primeiro jovem já casado, que teve a oportunidade de sentar com ele naquela igreja, quando ele, antes de inaugurar, que chegava de fazer. Eu fui na padaria ali, aquela padaria que tem ali, e no que eu desci eu vi ele, pastor João Torrezan e a esposa dele sentada lá na frente, aqueles banquinhos de madeira, bem simplesinho. E eu tive a oportunidade de sentar com ele, conversar com ele, né, ali. E depois, quem tomou posse ali foi o pastor Abidinego, que hoje já dorme nos braços do Senhor. E através do nosso testemunho, né, o pastor Abidinego nos convidou a tomar posse daquela congregação. Então, através daquele dia, começou a vir muitos convites, né, para cuidar de igreja. Depois veio o pastor William, querendo nos mandar para fora, cuidar de igreja, né, sendo sustentado pela sede, né, pela sede do Belém, que na época era na Bica.
E eu sempre corri do chamado pastoral. Sempre corri. Eu não gostava, não, o pastor de Campos comentou, né? Eu não gostava que chamava de pastor. Então. Porque nada contra os pastores. Não, nada contra. Porque, assim, É o peso eu da vi, responsabilidade. assim, ó, eu sempre fui amigo dos meus pastores. Se você sentar com o pastor William Alvarenga, o pastor Manuel Soares, eu sempre fui amigo deles. Então, assim, eu vi o que o meu pastor William fazia pela igreja, pelo povo, e o povo era ingrato. É, isso tem muito, né? Eu tive a oportunidade de 4 anos, o Infelizmente. pastor Manuel Soares, eu e mais alguns irmãos, o irmão Filinto, o irmão Noêmia, e mais alguns irmãos ali, poucos números, de estar 5 horas da manhã com o pastor Manuel, e quando era 6h30 eu catava minha bicicletinha para o Autopan, na época era Verticom, ali na entrada do Iate Clube de Americana, eu ia de bicicleta e não perdia uma oração de manhã. Esses 4 anos do período do pastor Manuel, eu sempre fui amigo dele na oração. Então eu tive a oportunidade de ver o povo massacrar o pastor Manuel, mas ele estava na manhã e teve uma certa manhã que os 2 cotovelos dele começaram a sangrar no banco do meu lado. E ele orando e chorando pelo povo. Que coisa. E o povo massacrando ele. E aquele sangue corria assim e começava a escorrer no banco. E ele dizia, filho, olha como é que está de tanto orar. De tanto orar. Mas eu não vou parar de orar. E até hoje. Então, assim, são raízes que nós temos. E hoje me dói, o pastor de Campos. Eu comento muito na igreja, me dói. Porque a igreja hoje está de pé por causa de Cristo. Mas a igreja, ela está com a porta aberta por causa dos nossos pais lá atrás. Sim. Que hoje essa geração quer destruir. Não querem. Essa geração quer destruir. Então, quando eu olho assim, pastores distorcendo a palavra, jovens, né, se titulando pastores, distorcendo as coisas, porque minha mãe era do ciclo de oração, foi disciplinar com um corte de cabelo, gente, mas foram salvos. Não mexe no que está lá atrás. Não mexe. Para que hoje o Belém estivesse com a porta aberta, precisou 2 homens comer batata crua na praça. Passar fome. Hoje o cara quer comer bife e se achar melhor que todo mundo. Exato. Então me dói isso, a pessoa querer destruir aquilo que foi conquistado com sacrifício. E a Bíblia diz, né? Não remover os limites já estabelecidos. Sabe? Porque não é para matar, é para dar base. É para dar base. Então, não entendem as coisas. Então quando eu olho, que vem fácil, e quando eu olho assim, ó, pastor Antônio Munhoz, quanto aquele homem não lutou? Pois é. Eu tenho uma referência tão grande daquele homem que eu pude ver. Ele e a irmã Dozinha, a primeira esposa dele que faleceu, depois veio a irmã Dozinha. Quantas vezes eu não vi irmãos ali chegar com um carro zero no guincho e dar para o pastor Munhoz, presentear o pastor Munhoz vender para comprar terreno para fazer igreja. Amor à obra, né? Quantas vezes eu não vi isso? A irmã Dozinha levantar, eu vendo o meu para dar material. Quantas vezes eu não vi isso? O amor à obra. É que isso aí as pessoas não veem e não falam. E eu falar para você, hoje eu não vejo isso. Entendeu? Isso é raro. Tá entendendo? Hoje, eu vejo companheiros me chamando e falando assim, irmão, você está fazendo errado. Quando fecha o livro da igreja, o primeiro é o seu. Não, o primeiro não é o meu, o primeiro é da casa do Senhor. Sim. Porque o Senhor está em primeiro plano. Eu bato muito em cima, porque, irmão, se a gente pegar, né, uma coisa chama a outra, bem rapidinho. Eu vejo muito bater sobre Malaquias, mas se a gente estudar o livro de Malaquias, aquela lei ali não é para a igreja, é para os anciões, que é eles que estavam roubando. Sim, Eram eles que em vez de cuidar das viúvas e dos órfãos, estavam roubando para eles mesmos. E as viúvas e as órfãs estavam sendo abandonadas. Agora hoje nós vemos líder pegando esse texto e jogando para a igreja como se a igreja tivesse culpa. Não. Que a igreja é a ladrona. Você está entendendo? O povo de Israel, aquele momento, aquela época, aquele contexto. Então... E Malaquias, ele traz o relaxo. O povo vendo o sacerdote tratando a obra de Deus com relaxo, começaram a fazer o quê? Começaram a trazer um carneiro aleijado, carneiro cego. Eles começaram a relaxar. Melhor não ofertar. Por que eles começaram a relaxar? Porque Paulo diz assim, que a igreja, ela é o espelho do líder. O que o líder faz, ela reflete. Se o líder vai de qualquer jeito... Você está entendendo? Então, assim, eu lavo as minhas mãos pela cidade de Alves Florense, que nós abrimos a igreja através do pastor
Benedito, a Igreja Assembleia de Deus Renovada de Paranavaí. Sim. Depois veio o pastor Davi, nos abraçou com a Assembleia de Deus Um Novo Tempo, me deu a posse de pastor presidente daqui, e nós passamos o nome à Igreja Ministério Novo Tempo. Então, assim, eu lavo as minhas mãos, aquilo que eu aprendi e aquilo que a Bíblia me ensinou, eu passei para o povo. Eu passei para o povo. Só que nenhum pastor chegou na nossa igreja e diz assim: pastor Jonatas, 14 anos eu aprendi errado e hoje é difícil colocar em ordem. 14 anos eu aprendi errado e fiz errado. Hoje para consertar é difícil. Você está entendendo? Então, assim, aí, no ano de 2003, minha esposa teve, 2002, teve uma menina, em Americana. Nós estávamos no Belém, pastor Manuel. E naquele período que ela estava de 4 meses, saiu uma conversa dentro da igreja, porque assim, muitos não sabem, porque assim, eu não falo, né? A Bíblia manda nós fechar a boca. Quando nós estávamos com o pastor Manuel Soares, nós fomos encaminhados como missionário para o Ministério do Ipiranga. Porque houve uma rebelião ali, saiu o pastor e saiu muitos crentes. Pastor Pato, presidente na sede em Cidade Nova, muito amigo do pastor Manuel, pediu um obreiro emprestado. E como eu morava ali pertinho, né? Pegou e perguntou se eu não podia ficar lá, porque a Mira estava grávida e tal. Até ela ganhar nenê, por causa da subida, né? E aí fomos para lá. E lá Deus trabalhando na nossa vida, convite para pregar, fui para o Paraná, fui para Londrina, né? Fui para Monte Castelo, mas a minha esposa pregar, ficamos 15 dias lá. Só que o pastor começou a crescer ciúmes, pastor local ali, qual nós desceu para ajudar ele. E esses ciúmes acarretou. Eu e a Mira fomos disciplinados 90 dias, porque nós estávamos fazendo a obra. Coisa. Né? O pastor Padre, eu creio que hoje já dorme no braço do Senhor. Perdoei ele pelo que ele fez, né? Tá ligado? Tá ligado. Então, assim, aí o pastor local ali pelos ciúmes começou a me perseguir, saiu com uma conversa que eu estava saindo com a moça, me tirou do púlpito e foi aquela coisa toda. Aí a Mira perdeu uma menina de 4 meses de gestação. Sim. Né? Depois com uma gravidez de risco. E quando a Mira estava em casa, já tinha vindo do hospital, eles tiraram o feto, ela estava em casa, Deus usou o irmão Zoom dentro da minha casa. Né? Os irmãos foram lá visitar ela, só que ela, como estava naquela sensibilidade, não queria ver ninguém, e eu atendendo os irmãos, e ela no quarto. E eu lembro que o irmão Zoom pegou esse violão aqui, ó, e começou a cantar os hinos. Na época o Zoom nunca tinha casado. Era novo convertido, fazia a obra andando na rua. Uhum. E ele pegou esse violão, cantou uns hinos, ele disse assim: irmão Jonatas, eu vejo um caminhão de mudança na porta da tua casa. Isso em 2002. Ele falou assim: eu vejo Deus te levou para uma cidade muito longe. Você vai morar numa casa que não é sua. E a casa não é sua. E Deus vai fazer grande obra na sua vida lá. Né? E aí, através disso aí, veio o chamado pastoral, tudo, e eu correndo. Aí houve o dia de nós mudar para cá. Sim. Pedimos todos os sinais a Deus, né? Eu vim nas férias para Miguel Lopes pregar num congresso. Preguei no congresso, preguei numa casa. Depois eu vim para Oroeste, preguei em Oroeste. Pelo Oroeste fui para Popolina, Mesópolis. Depois eu vim aqui para Cosmorama, louvar a Deus. E aí, quando nós estávamos em Oroeste, eu e a Miriam sentimos algo. Aí nós fomos embora, cheguei em casa, conversei com ela, ela falou, senti algo também. Ela falou, vamos orar a Deus, ver se agora é o tempo de nós ir embora daqui, né? Sim. Aí nós oramos a Deus, aí pedimos sinal a Deus, né? Aí eu falei para ela assim, ó, se Deus estiver no negócio de nós ir embora daqui, como ele prometeu há 17 anos atrás, Deus vai tomar todo o caminho. Todo o caminho ele vai tomar. E aconteceu. Minha esposa falou assim, eu não saio daqui sem minha filha. Eu falei, vamos orar. A Michelle estava trabalhando na Fiat, ali na entrada de Americana, foi mandada embora. Aí eu cheguei no
no síndico do condomínio, que eu trabalhava no Yacht Clube de Campinas ali, na portaria. 5 anos ali trabalhando. Aí o síndico falou assim, olha, Jô, mandar embora a gente não manda. E acordo também nós não faz. Mas eu vou conversar com o pessoal, vou reunir a secretaria. Ó, como é que Deus faz? Eu falei para ele assim, eu falei assim, amém, não, fique em paz. Aí ele reuniu a secretaria, a diretoria subiu lá em cima. Subiu o Chico Sardelli, subiu a esposa dele. O Chico Sardelli mora lá, né? Sim. A esposa dele, subiu o filho dele. Aí o pessoal subiu lá, da parte da secretaria, subiu lá e perguntou o que estava acontecendo, o que houve, por que eu queria sair. Né? O dono da TA também subiu lá, mas a esposa dele, a dona Lúcia. Aí os meninos dele também, o menino dele, mais a menina. Jô, por que você quer ir embora? Você é um rapaz tão legal, a gente gosta de você e tal. Aí eu falei, não, eu tô saindo porque eu tô indo embora de cidade, eu tô indo para outro lugar, tô indo para um pouquinho mais pro fundo do interior, né? Sim. Aí quiseram aumentar meu salário, né? Aí um rapaz lá, muito gente boa, esposo da dona Magra, me ofereceu como líder em Campinas, de um condomínio que ele estava fazendo, um salário bom, né? Salário de 5 mil. A minha esposa com salário de 2 mil. E ele ia me dar a casa dentro do condomínio, né? Com gás, cesta básica, internet, só para tomar conta do condomínio. Ser o síndico dali geral, né? Sim. Porque ele falou assim, ele falava para mim, Jô, você tem uma boa reputação, você tem um jeito fácil de lidar com os outros, os problemas você consegue resolver fácil, né? Ele falou, preciso de gente assim, confiante. Né? E foi o pessoal aqui do condomínio gosta muito de você demais. Então, aí eu expliquei a situação, eles aceitaram, né? Aí, passado um tempo, ali o seu Júlio chamou eu e falou assim, olha, vai entrar um rapaz, você ensina ele, eu falei, ensino. Aí tá, o rapaz entrou, comecei a ensinar. Aí no meu último dia, tô em casa, né? Aí eu fiz o último dia, no outro dia eu tô em casa, o seu Júlio ligou pra mim. Olha, vem aqui pra gente conversar. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, tava ele, mas o segundo síndico, né? Gente muito boa também. Aí, senta aqui, Jô. Aí sentei. Falou, Jô, ó. Ele falou, Jonas, a questão é a seguinte. O pessoal não quer liberar você. O pessoal gosta muito de você. Tem uma confiança no teu trabalho. Você desempenhou muito bem. Só que a questão é o seguinte. Eu sou o presidente do sindicato dos condomínios de Americana. Eu conversei com o advogado. A gente vai liberar para você, né, o acordo. Você tem 10 mil para receber, você tem que devolver 5. Né? Aí, ele falou assim, aí nós conversando aqui, ó, como é que Deus faz? Eu conversei com o advogado, nós conseguimos abaixar para 2 mil. Só que aí eu coloquei esse 2 mil como que nós tivéssemos pegado um empréstimo seu e está devendo. Olha aí. Aí ele falou assim, então o que acontece? Você não vai pagar nada para nós e o condomínio vai te dar mais 2 mil de presente. Saí com 12 mil. Que benção, hein? Né? E aí ele falou assim, a hora que você quiser voltar, você pode voltar, as portas estão abertas. O pessoal gosta muito de você. Aí foram lá, o pessoal foi lá, me abraçou, né? Pessoas assim, de muito dinheiro, mas pensa umas pessoas muito humildes. Humildade não tá no dinheiro, né? Tá. Né? E aí o rapaz que tinha o caminhão ali, que a esposa dele fazia o pão da missa, e toda segunda-feira tinha missa. O Padre Manoá ali da Praia Azul ia para lá. Sim. E fizeram a missa para mim. Fizeram a missa para mim. Isso. Que benção, hein? O povo chegou, porque assim, eles chegaram, né, com a caminhonete, a Santa. Aí eu saí lá fora, abri o portão, eles vieram, né? Aí parou ali a caminhonete com a Santa, o padre veio e falou assim, ô Jonatas, eu sei que você é evangélico, né? O pessoal aqui da missa fala muito de você, porque o pessoal tudo ali vinha para missa. Sim. O pessoal da missa fala muito de você e eu sei que você é evangélico, vocês não adoram imagem e tal, é diferente, mas a gente pode fazer uma missa para você? Eu falei, pode. A gente pode rezar lá por você? Eu falei, fica à vontade. Fizeram uma missa, né, para mim lá, né, pedindo a Deus que me guardasse, me protegesse de tudo, né, e abençoasse meu caminho. E aí essa mulher, ela fazia pão, né? E quando ela descia para levar para missa, ela chegava com a bacinha assim, pega aqui, e me dava pão. Eu pegava 2, 3, ela pega mais. Então
né? É umas pessoas muito... Gente, eu vou falar para vocês, pensa num carinho, né? Um carinho que a gente conquista. Muita gente boa por aí. Conquista. E aí ela... eu conversei com o marido dela, ele falou assim, olha, Jô, o Roberto, ele falou assim, Jô, Jonatas, a minha família, o pessoal aqui, né, gosta muito de você. Eu iria cobrar 2.000 naquela época, eu ia cobrar 2.000, mas eu vou fazer para você por R$ 1.500, né, R$ 1.500. Aí ele trouxe a nossa mudança, dei R$ 300 a mais para ele, para comer, né, e ele trouxe a nossa mudança, e a nossa chegada aqui foi assim, suplente, né? Eu vim na frente, Deus preparou uma casa, a mulher nem conhecia a gente, minha professora aqui na rua de cima, né? Sim. Deu a chave para nós, não fez contrato nem nada, né? Fui embora para Americana com a chave, Meu Deus. né? E ao chegar aqui, começamos a ser observados. Pessoas, né, dentro do bar, pessoas fora da igreja, né? Começou a observar algo diferente em nós, não só em mim, na minha esposa, até hoje. Então, assim, eu consigo entender o seguinte, né? A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, não da igreja, né? Hoje muitos querem ser a luz da igreja, não do mundo. Então, entendeu? Então, tem pessoas hoje que ela se sente entristecida porque o irmão não enxerga ela como crente. Mas eu entendo que Jesus diz que eu tenho que ser a luz do mundo, não dentro da minha casa. A minha casa tem que ser testemunho e exemplo. Claro. Que Paulo diz, né? Para não trazer vergonha ao meu irmão. A luz tem que brilhar nas trevas. Né? A luz tem que brilhar nas trevas. As trevas todo mundo. Então, assim, as trevas nos honram mais do que a luz. Que são os nossos irmãos. Jesus passou por isso, né? Passou por isso. E aí tive muita experiência que um mendigo entrou na igreja, eu estava orando no sábado à tarde ali na Madureira. E um mendigo entrou ali com uma faca que ia matar uma mulher, orei por ele, né? E Deus fez uma obra, hoje ele é amigo meu, Deus preparou uma casinha para ele, veio lá de Jundiaí. De longe. Veio lá daqui de a pé, e você veio de carro. De a pé? De campo veio de carro, ele veio de a pé. De a pé vai levar um ano ou mais, né? Mas o importante é que ele não tinha pressa para chegar. Entendeu? Não, com certeza. Peguei amizade com esse rapaz e quando nós abrimos a igreja, ele andou vindo um tempo. E eu oro a Deus pela libertação dele, uma pessoa viciada em pinga, né? Ele não bebe água, só bebe corotinho. Só bebida. E assim, brinco muito com ele. E ele é uma pessoa que ele diz assim para mim, assim, fala, pastor, o senhor é o único líder aqui nessa cidade. Que eu posso estar onde for, eu posso estar sujo, eu posso estar jogado no chão. O senhor vem, me abraça, o senhor me beija. Que maravilha. Né? E o senhor é diferente. Aqui tem um rapaz aqui, né, grandão, homossexual, chama José Roberto, coisa assim. E ele também, ele fala assim, pastor, o senhor é diferente. O senhor não faz acepção, o senhor abraça. Talvez ele tá sentado ali, eu vou lá, abraço ele, brinco com ele, falo, e aí, filho, como é que você tá? Ele chora, né? Mesmo vestido de mulher, ele veio na oração nossa. Que quem transforma é Jesus, né? Só que assim, aquele negócio, o pastor Lázaro, o crente ele tem que mudar muito. O crente tem que mudar. Ele parou de ir, por quê? Porque ele ia do jeito dele, roupa de mulher, tudo. E alguns irmãos começaram a fazer acepção, e a pessoa percebe isso aí. Não pode, isso é errado. Entendeu? A pessoa percebe. Então, dói no meu coração você pregar um crente velho e ele não viver aqui dali. E quando a alma chega, ele não abraça. Serve de tropeço, né? Ele não abraça. Então, assim, e aí, mudando para cá, eu fui fazer uma visita em Cardoso, com o pastor Alessandro, que faleceu agora na pandemia. E estando lá, Deus usou um irmão que eu nunca vi. E aquele irmão chegou em mim e falou assim, até quando você vai correr da chamada, né? Precisa eu entrar com mais dureza na tua casa para aceitar meu chamado? E aí foi aonde que ali eu fiquei quieto, cheguei em casa aqui, morava aqui em cima, e eu entrei no meu quarto, abri meu braço e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. E quando eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, aquilo mudou da noite pro dia, né? Aí eu saí do Ministério da Madureira, tive um problema com o pastor de lá, né? Que nem eu falei pro senhor, né? Ele ainda tinha vício ainda na cocaína, bebia cerveja, tentei ajudar, mas não houve. E ali eu saí devido aos falsos testemunhos dele, a cidade mesmo me preservava disso.
falava da conduta dele. Então, é bom, né? eu precisei sair. Quando eu pedi minha carta, né, que o pastor presidente me deu, não vou falar o nome dele, né, por sigileza. Sim. E quando o pastor presidente me mandou a minha carta por PDF, porque a sede não é aqui, a sede é lá perto de Americana, uma cidade vizinhas. Ah, sim. Então, aí na hora que a carta chegou no meu e-mail, né, aí o irmão Johnny ligou para mim e fez o convite para puxar uma extensão da renovada de Paramavaí para cá, né? Começamos o trabalho na minha casa, né? Com os amigos do meu filho, né? Preguei para eles. E ali chamou os pais já chamou o vizinho, o povo foi vindo, e foi aonde nós conseguimos crescer. Deus salvou vidas, salvou. Deus salvou alma, salvou. Só que eu quero dizer assim, eu amo fazer a obra, por mais que fechamos na cidade de Alves Florense, debaixo da graça de Deus, de um propósito de Deus, Sim. porque duro é você chegar numa cidade, pastor de Campos, e você vai orar na madrugada, na igreja onde o teu pastor devia estar e não está, e Deus falar para você assim, ó, eu não tenho plano de salvação para este lugar. Quando eu falo isso, parece que as pessoas falam assim, o pastor está mentindo, mas não é. Eu não estou mentindo. Está na Bíblia. Isso está na Bíblia. A salvação não é para todos. A salvação não é para todos. Deus tinha plano de salvação para Sodoma e Gomorra? Tinha. Porque se ele não tivesse plano de salvação, né, ele não tinha deixado a cidade chegar ao nível que chegou. Ela vem para todos, mas nem todos quer absolver. Entendeu? Isso. Aceitar isso. Deus deu uma chance àquele povo de Sodoma e Gomorra. Aí a hora que faltou uma família e outra, aquela família não foi salva por ser mérito, ser merecedora. Ela foi salva por causa da oração de Abraão. Intercessão do tio, né? Você está entendendo? Porque se não fosse por causa de Abraão, Ló tinha morrido também. Ló tinha perecido lá também. Sem ter culpa. Sem ter a culpa. Exato. Né? Então assim, ó, e Deus deu uma chance. Né? Deus deu uma chance. Sempre. Tanto que até Ló ofereceu as filhas dele, dando uma chance. Liga o povo, não, nós não quer mulher, nós quer o homem. Então eles queriam continuar no pecado. Queria. Entendeu? Então assim, diante dos olhos de Deus, Deus não tem como. E naquela noite Deus falou para mim, eu não tenho plano de salvação para essa cidade. Os que vão ser salvos cabem na palma da minha mão. Não são muitos. Foi em 2017, quando eu cheguei aqui. Sim. Deus falou para mim, falou assim, a casa está cheia, mas o coração está longe. A casa está lotada, porque as igrejas aqui na época estavam lotadas antes da pandemia. Sim. Deus falou, a casa está lotada, mas o coração está longe. Aí é ruim. Só os lábios estão na minha presença, mas o coração está longe. E Deus não quer os lábios, Deus quer o corpo inteiro. Entendeu? E aí Deus foi mostrando as coisas aqui. E aí foi onde nós abrimos o trabalho, alcançamos muitas almas para Jesus, né? O que eu pude passar, passei tanta experiência, que nem eu contei aqui, experiência, quanto ensinamento, né? E aprove a Deus agora, a virada desse ano de 2023 para 2024, fechar. E Deus nos honrou com esse trabalho, com o primeiro trabalho em Cosmorama. Começamos na casa de uma irmã. Deus preparou o salão lá, que era um outro salão, não aquele que nós está hoje. Sim. Né? E aprove Deus o ano passado preparar, né, a igreja em Santa Isabel, que hoje nós ganhamos aquele salão. Né? Ganhamos para cultuar. Amém. Não assim que a pessoa pegou e deu. Não. Sim. A pessoa nos doou para cultuar, fazer a obra. Né? E Deus opera tão grandemente que a pessoa não quer nem que nós pague água e luz. Né? Só que por ser uma pessoa de idade, que nem a mãe do pastor Wilson, que nem ele comentou ontem, a honra, eu disse para ele, não, eu não penso dessa forma. Claro. Mas pelo carinho dela, uma mulher solteira, uma mulher de idade, falei para ele, deixa a gente sair um pouco dessa aqui, porque a gente também ajudou também no material um pouquinho, né? Algumas coisas que depois a gente comprar. Eu comprei a porta, comprei a janela. Eu falei assim, aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar a água e a luz. Eu falei para ele ontem, eu falei para ele quinta-feira, eu falei, você anota tudo que ela está pagando de água e luz, que nós vamos reembolsar ela.
Eu falei, depois nós vamos fazer o quê? Vamos sentar, nós vamos estipular aí uns 300, 400 reais de aluguel para ela, ou aluguel uma ajuda, porque ela toma remédio forte, e remédio é caro, né? É mais do que justo. Então, né? nós vamos ajudar ela Tem que como ela ajudar. nos ajudou, né? E aí ele começou a chorar. Eu falei, pastor, que diferença, né? Que diferença. Porque eu penso assim, pastor Lázaro, pastor de campo, nesse mundo a gente não vai levar nada. Não, Tá certo, a gente temos claro. que ter o nosso dinheirinho tudo, mas Valorizar, claro. eu venho assim de uma experiência que a Bíblia diz que quanto mais você dá, você cuida da obra, Deus cuida de você. Deus cuida, Cuida. entendeu? Cuida. Eu falo porque, para nós encerrar, né? Não sei quanto tempo o senhor faz. Não, tranquilo, fica à vontade. Eu falo assim porque eu lembro que nós estávamos aqui em cima aqui, tinha um casal de idade conosco, ficou aqui acho que 2, 3 meses só me deu dor de cabeça, mas a minha parte eu fiz, entendeu? Não culpo também por eles, eu culpo pela liderança daqui, isso aqui eu falo sem medo. Os crentes daqui hoje são relaxados por causa do líder. Eu falo sem medo em qualquer lugar que eu vou, entendeu? Se os líderes fossem mais, para ter ideia, tem pessoas que falam assim, olha, se os crentes fossem mais unidos, eu ia para a igreja. Nem o pastor é unido com os crentes, quer que a gente seja unido, né? Então são pessoas fora da igreja falar. Então eu falo sem medo de errar. Alves Flores poderia ser uma cidade melhor? Poderia. Mas a liderança que estão na frente das igrejas suja, mancha. Atrapalha, entendeu? Né? Não tem comunhão. Tinha pessoas que, eu tenho companheiros hoje, que antes de ser pastor era muito amigo. Depois que subiu no púlpito, viu o pastor, não conversa comigo mais. Que bobeira. Você tá entendendo? Bobeira. Vira, cara. Então, quer dizer, o poder sobe para a cabeça que a pessoa muda. O reino do orgulho é perigoso. O reino do orgulho. Então, quem já vem de lá. Eu falo sem medo. É aquele que está lá embaixo. E aí eu lembro que eu estava lá, eu estava ali no serviço, né, na Forcata, banda de segurança, fiquei 6 meses lá, porque era um contratinho. E a Miriam ligou para mim, falou, ó, o casal tá sem comida, sem nada, posso levar alguma coisa? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, só que de mistura, ela falou, não tenho dinheiro. Tô separando aqui 2 pacotes de arroz, 4 de feijão, óleo, tal. Só que ela falou assim, de mistura só tem um pacote de mistura, que é o frango a passarinho. Eu falei, então leva. Quer dizer, tirei da minha família para levar. Hoje, essa pessoa fala mal de mim. Pois é. Né? Hoje, essa pessoa manchou a reputação da nossa igreja. Porque da boca dela saiu que eu estava vendendo na igreja. Da boca dela falou que eu estava passando a igreja para outra pessoa. Entendeu? Caramba. Da boca dela saiu muitas conversas. Entendeu? Aproveita, né? Só que o que acontece? Tirei da minha mesa, da minha família, aquele 1 quilo de frango a passarinho. Só que no outro dia Deus trouxe uma cesta para mim, trouxe uma compra. Deus nunca deixa ninguém. Entendeu? Então assim, eu não me apego às coisas. Eu não me apego. A minha mulher, ela briga muito comigo. Ela briga demais. Mas eu falo para ela assim, eu falo, filha, se hoje eu morrer, não vou levar nada. Se hoje eu descer a sepultura, eu não levo nada. Entendeu? Eu tiro da onde não tem para ajudar. Eu tenho pessoas aqui que me devem, mas nunca cobrei. Eu falo para minha esposa, deixa para lá, Deus dá em dobro. Deus vê. Porque eu sou testemunho disso, que Deus me deu em dobro. Deus está vendo. Muitas coisas. Então assim, e outra coisa que eu não faço, que eu aprendi, é vender as coisas da igreja. Né? Tá aqui a bateria da igreja, o contrabaixo. Da igreja. Tudo que tirou, tudo que estava na igreja, está aqui dentro de casa. Entendeu? Sim. Se um dia de amanhã eu não for abrir a sede, eu vou doar. Por quê? A igreja ela não paga imposto. A igreja ela é documentada como uma instituição de caridade. Exato. E um líder que vende as coisas da igreja, ele não é líder, ele é lobo. Aquele hino do Gerson Fino é sincero. Foge do que a Bíblia diz. Porque por mais que eu paguei nessa bateria, ela custava 6 mil reais e o pastor nos vendeu por 600 reais. Eu comprei ela com feijoada junto com os irmãos, não sozinhos, os irmãos ajudou, nós fizemos sacrifício, né? Feijoada. Mas se um dia de amanhã alguém precisar, eu não tenho coragem de vender. Eu não tenho coragem de vender, porque ela foi consagrada a Deus, que é consagrado não tem valor. É de Deus.
Você está entendendo? Ou eu vivo o que eu prego, ou eu não vivo. Exato. Esse contrabaixo aí, nós pagou R$ 1.000 nele. O irmão nos doou o dinheiro. Pegamos o contrabaixo, ganhei o cubo. Se um dia de amanhã, né, uma pessoa precisar, eu vou doar. Porque é da obra de Deus. E quando nós oramos, né? Vou orar por esse celular, né? Para consagrar a Deus. Então ele já não é mais meu, ele não me pertence. Pertence a Deus. Né? Exato. Então, se ele pertence a Deus, a igreja é de Deus. Não é a placa que é de Deus. A igreja é de Deus. A placa é o nome que tem que ser dado por causa de lei. Ela pode estar aqui hoje na Assembleia de Deus, no Ministério Novo Tempo, como amanhã ela pode estar lá na Assembleia de Deus do Belém. A placa muda, mas o Deus é o mesmo. Então, assim, é uma forma que eu vejo. Entendeu? Que um líder que vende as coisas, ele não é líder. Não, o interesse dele o interesse dele é no dinheiro. Bem disso. Porque está aí, em 1 Pedro capítulo 5. Né? Não faça a obra, né, como se ela fosse sua. Não faça a obra com interesse, mas faça com amor. Amor, isso aí. Exatamente. Com amor. O que é o amor? O amor não tem preço. Exato. Entendeu? Pastor, mas eu fui lá na loja, não importa. A partir do momento que saiu da loja, você colocou dentro da casa de Deus e consagrou, é de Deus. É dele. É dele. Tá entendendo? Porque hoje o lobo, ele faz assim, ele abre a igreja. Lobinho, né? Lobinho não, é lobão mesmo. Lobinho. É lobão. É lobão do bravo, hoje o lobo, ele faz assim, ele abre a igreja, ele pega o dinheiro dos fiéis. Aí ele imputa sobre as pessoas uma coleira, que se a pessoa não for dizimista, ela vai para o inferno. Na Bíblia não está escrito isso. Não. Paulo diz que a salvação é pela graça, pela fé. Não é por aquilo que você conquista. Pela graça sois salvos. Ou paga. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Dom de Deus. Então. Né? Aí, o que acontece? Ele aprisiona a pessoa aqui dali. Aí vem o carnezinho. Não comprou terreno, vem um carnezinho. Amanhã o cara desmancha a igreja, fecha a igreja, desmancha a igreja, faz a casa dele. Mas não é da igreja? Aqui teve muito assim. Aqui teve pastores aqui que pediu terreno na prefeitura para construir casa para ele. Mas usou o nome da igreja. E uma hora Deus... Pastor velho. Pastor com 40 anos de direção de igreja. Entendeu? Aí o que a pessoa faz? A pessoa pega isso aqui, calcula, um exemplo. A aparelhagem da igreja marcadeira dá 50 mil. Eu vou fechar a igreja, eu pego essas coisas, eu vendo e compro um carrinho de 50 mil. É interesse ou não é? É um golpista ou não é? Só que Deus, ó. Só que disso eu fujo. Deus está de olho. Se o dia da manhã eu falo assim, eu não vou trabalhar mais com a igreja, se o pastor de casa chegar aqui e falar, irmão, pastor, eu vou abrir uma igreja, você me dois, pode levar. Pode levar tudo. Você tá entendendo? Assim, eu respeito a forma de cada um pensar. Mas a palavra de Deus não ensina assim. Uma prova que aquilo que é de Deus não pode ser tocado foi o próprio Beltesazar. Beltesazar. A gente fala em Daniel, né? Entendeu? Tocaram aquilo que é de Deus e o dedo escreveu lá. Dedinho escreveu. Tekel, foi assim, contado fosse. Né? Porque para você ver, desde Josué que Josué entra em Canaã, e ele saqueia a cidade ali, por ordem de Deus, o que ele faz? Ele separa vasos de ouro. E o que ele disse? Aqui vou consagrar ao Senhor. E esse vaso de ouro aparece lá na história de Davi. Olha que geração. Não deram fim, não. E esse vaso de ouro é esse vaso que Nabucodonosor pegou. Exato. E Deus não aceitou. Peraí, isso aqui é meu, filho. Você não põe a mão, não. A ornamentária Esse aqui é meu, isso aqui você não põe a mão. Isso aqui foi meu filho que separou para mim. É meu, o que é meu é meu. Não mexe, não quer dizer. Não mexe. Entendeu? Se consagrou dele, não é assim? Então, o que é de Deus, não é meu. Acabou. É que nem o pastor lá, né? O meu pastor, o seu testemunho, nos deu um trabalho aqui, né? Nos deu um trabalho, ó, irmão, isso aqui é da igreja. Peraí, qual foi a palavra? É da igreja. Depois, então já não é mais meu. Então acabou, já. Aí quando nós se desligou, veio aqui com o filho dele para me pegar, para me devolver o anel. Eu falei, mas peraí, pastor, o senhor não deu para a igreja? Não, eu dei para renovar. Não existe. Igreja não tem nome. Não. Jesus disse o quê? A minha igreja chamará? O que está lá em cima lá, que lá é um documento, um documento fiscal, mas não é o nome da igreja.
Exato. O nome da igreja é casa de oração. Entendeu? Exato. A pessoa interpreta errado. Mas aí, pastor Lázaro, tudo isso eu ensinei o povo, né? Ensinei a igreja. Mas Deus está nos honrando. Deus está trabalhando na nossa vida. Temos promessa ainda. Né? Essa porta não vai fechar. Temos promessa. Vamos Jesus. Porque agora a tendência, né? A tendência é piorar, né, o evangelho. Vivendo no fim dos tempos, né? Fim dos tempos. Cumprindo a palavra, né? E quando nós abraçou, e quando nós abraçou esse trabalho, eu era diácono e Deus rapidamente já me levou ao presbitério pelo pastor Benedito Palazini. Depois, né, nós se desligamos, aí veio o pastor Davi, nos levou para São Paulo, fomos consagrados a evangelista. Fui consagrado evangelista na convenção em São Paulo, né? Apoiado e indicado pelo nosso pastor Davi. E depois, né, no ano de 2023, em janeiro de 2023, fui dado a posse para mim, pelo pastor Davi, né, do desligamento, e pelo pastor Nataniron, que é o pastor presidente da convenção, como ADES, né, e pelo pastor da CGADB, como pastor presidente da igreja, né. Então, tudo documentado, tudo espaldado, bonito, nada foi, né, Deus mandou fazer. Não, nada foi disso, né? Porque é uma coisa que eu não concordo. Com todo respeito ao pastor Lázaro, eu não concordo, sabe? A pessoa está aqui, um exemplo, eu congrego com o senhor, estou na igreja do senhor. Sim. E eu chegar ao senhor e falar assim, ó, Deus mandou eu sair daqui e abrir uma igreja. Peraí, aí eu paro para pensar, se Deus não aceitou divisão no céu, ele vai aceitar na terra? Que Deus é esse? Não, entendo. Você está entendendo? Entendo, concordo. Que Deus é esse? De raciocínio. Entendeu? Porque Deus falou com meu filho, esse de um pastor, Deus falou com meu filho sair de lá. Peraí, se Deus não aceitou divisão no céu, então, agora ele está aceitando na terra? E não é Deus. Não é Deus. Divisão não. Porque assim, como Deus falou que ia me honrar no Ministério do Belém, Deus me honrou no Ministério do Belém. Claro. Fui dirigente de igreja lá. Dirigia ali a Fazenda Santa Lúcia. Depois que o pastor irmão Zé Gomes faleceu, e o irmão Zico, não sei se você conhece o Zico de lá. Conheço. O Zico foi dirigente comigo ali de 1 ano. O Zico é uma benção. Dirigimos igreja junto, o Zico. E eu. Conheço. Ele era o primeiro, eu era o segundo dele. Nós estamos na equipe de evangelismo, né? Evangelizamos muito. Entendeu? O Zico, na realidade, quando ele entrou na igreja, ele entrou bêbado, fedendo, mijado. Sentou do meu lado. Isso eu não sabia. Eu abracei ele, falei, filho, quer receber oração? Pode perguntar para ele. Levei ele lá na frente, ele aceitou a Jesus. Ele falou, filho, você foi o único. Quantas vezes eu entrei aqui, ó, sentei do lado dos outros saíram de perto de mim. Você não, você ficou do meu lado e você ainda me abraçou. Glória a Deus. Ele estava fedendo pinga, cachaça e mijado. Eu abracei ele e levei ele na frente. Hoje ele é pastor. Sim. Ele foi mais rápido que eu. Que benção. Entendeu? Fez curso de teologia junto comigo. Sim. Né? Hoje está lá, uma benção de Deus. Uma benção. Entendeu? Então, assim, Deus me honrou dentro da Assembleia de Deus do Belém, com o pastor William, no ano 90, depois veio o pastor Manuel Soares, depois o pastor William voltou de novo lá de Minas Gerais, né? Foi o meu pastor novamente, depois no ano de 2010, né? Teve um probleminha dele lá na sede lá, né? Questão de política, essas coisas, mas depois foi resolvido, perdoado, né? E congreguei com ele na Peniel, né, Assembleia de Deus Peniel, depois passou o seu Belém ali no Jardim da Mata, fiquei ainda 2 anos, depois voltei para a missão, né, voltei para a missão, fiquei ali mais tempo, fiquei 2 anos só fora da missão, eu sempre fui sincero, pastor Lázaro, eu cheguei na época, o pastor Jorge Salutier para Campinas, eu cheguei no pastor Mário e falei assim, eu vou congregar com o pastor William, porque eu estimo muito ele, meu pai na fé, e ele respeitou isso aí. Sim. Ele não, irmão, Deus vai dizer, não é igual hoje, a pessoa amaldiçoa a pessoa. Não. Não, irmão, se você estima ele, tem um carinho, te ajudou na hora, vai lá, ajuda ele. Fiquei 2 anos com ele lá, ele ficou 1 ano, depois ficou o filho dele, o Daniel. Depois eu voltei, o pastor Maurício me aceitou, me abraçou, né? Continuei sendo obreiro da casa do Senhor ali. Hoje é tudo diferente. A pessoa sai da igreja, né? Se a pessoa quer sair, pastor, eu vou congregar com o pastor Luiz ali, porque eu gosto dele. Não, porque Deus não mandou. Não, porque Deus é isso, Deus é... Não, Deus não vai interferir nisso aí. Não. Eu tenho um pensamento que Deus interfere se eu sair da presença dele.
Mas enquanto eu estou na casa dele, Deus não está olhando para a placa. Deus está olhando no momento da reunião de oração. É. Eu penso nisso aqui. E quantas pessoas amaldiçoam e colocam Deus onde Deus não está? Igual quinta-feira, eu falei, irmão, vocês chegou à noite. Eu falei ali uma meia hora ali. Eu falei, irmão, Deus não mandou Neemias erguer o muro, ele ergueu de espontânea vontade. Deus honrou o desejo do coração dele. Deus guardou ele. Claro. Deus não mandou Esdras erguer o templo, reconstruir a cidade, mas ele, com desejo no coração, ele foi e fez. Deus não mandou Davi enfrentar Golias, mas Deus honrou a coragem dele. Foi, exato. Agora as pessoas colocam Deus onde Deus não está. Isso é perigoso. Deus mandou eu sair daqui, Deus mandou eu abrir uma igreja, Deus mandou eu fazer, e Deus não está mandando nada. Pois é. Deus pode honrar. Pastor Lázaro, eu agradeço ao senhor, mas eu vou sair, vou abrir uma igreja, o senhor me abençoa, aí Deus vai lhe honrar. Agora, colocar Deus no meio de divisão... No meio de briga, de rolo, né? Você está entendendo? Eu prezo, pastor Lázaro, pela palavra que a pessoa fala. Claro. Aí é onde eu vejo que Deus não está. Bem isso. Entendeu? Eu vejo que Deus não está. Então, o nosso trabalho, pastor Lázaro, cresceu assim. Estamos aqui, amém, né? Comendo muito prato de sal e é grosso, né, filho? Não? Não, mas vai, né? A recompensa sempre vem. E esse é o nosso testemunho. O testemunho tem muito, né? Tem sim, do meu menino, que foi uma grande luta no ministério. Tem do meu casamento, uma grande luta dentro da igreja também, né? A nossa caminhada, minha esposa. Muitos tentaram destruir nosso casamento, Deus é maravilhoso. Mas nunca, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, dezembro agora, dia 26, eu faço 26 anos de casado. Amo a minha esposa, minha primeira mulher. Glória a Deus. Amo ela demais, estimo ela demais. Estou aqui, primeiramente por causa de Deus, segundo por causa dela. Amém. Dá um pouquinho de trabalho, mas é normal, né? Faz parte, é benção, né? Não pode deixar ela ouvir isso, né? Faz parte, né? Tá gravado, hein? E depois elas escutam, viu? Vai escutar. Mas assim, eu estimo muito ela. Amém. Eu louvo a Deus pela vida dela na minha vida. Louvo a Deus pela vida do meu filho também. Glória a Deus. Nunca tive reclamação dele. Sempre desempenhado na obra, né? Do jeito dele, mas sim. Né? Ver o nosso sofrimento, ver a nossa luta. E acaba, que eu falei, acaba atingindo, né? A parte mais frágil, sem estrutura. Os que sentem mais. Lá na frente ele vai entender, eu creio. Né? Então a nossa caminhada é essa, pastor Lázaro. E estamos aqui ainda na esperança de continuar trabalhando, ganhando alma, né? Hoje tem o curso, né? Fiz o curso de teologia, né, no Belém, pelo núcleo da FATEC lá, do pastor Munhoz. Tem o curso de capelania pela ETAD. Agora eu fiz o curso pela Unifec, né? Esse ano, há 5 anos eu desejando fazer o curso de capelão eclesiástico militar. Fiz pela Unicaf, tá ali, né? Eu trabalho ali. E juiz de paz, né? Fiz mais outro curso de missão, de missiologia. E fiz o curso com o pastor Rodrigo, né? Eliseu Rodrigues, bastante conhecido, da Academia de Pregadores. Né? Tenho honra de falar desses homens de Deus. E eu fiz bacharel por lá. O pastor Eli, os dois. Uma bênção. Só homens abençoados. Só. Eu fiz ali a liderança de Paulo, né? Líder e a liderança de Paulo. Muito bom. Então, assim, e eu quero ainda desempenhar mais, estudar mais, para aperfeiçoar mais na obra de Deus. Muito bom. Na obra de Deus. E já apoiei muito. Né? Sei em lugares aí, pastores sem o interesse de conhecimento, falam assim, a letra mata. Sim, a letra mata se eu não souber colocar ela. Né? Não souber interpretar ela. Exato. Porque o próprio Paulo diz que tem que crescer na graça e no conhecimento. Sim, a ignorância também mata. Né? A ignorância mata. E Paulo estudava, né? Porque se a gente pegar o livro de Gálatas, capítulo 1, vai dizer que ele ficou 3 anos na Arábia estudando teologia. É o que a Bíblia diz. Ele não era leigo, né? O pessoal não entende esse texto aí. Quando a Bíblia diz que a letra mata, quer dizer que você não pode confiar no seu conhecimento. Não que você não tenha que ter conhecimento. A sua confiança é só em Deus. Só que o senhor falou é verdade, mas também eu entendo assim, que a letra ela pode matar, porque Paulo diz assim que a gente temos que procurar aquilo que necessitamos saber. E hoje o ser humano ele procura aquilo que quer saber demais. Além do que deve ser e não precisa, revelado, né? E não a precisa, Bíblia revela tudo. E não precisa, né? Só que o autor, ao nome em Hebreus, diz, né, capítulo 4, versículo acho que 3 ou 5,
que a palavra ela é uma espada de dois gumes, né? Ela Corta. discerne o pensamento e a intenção do coração. Ó, o pensamento, a intenção do coração. Da A pessoa. intenção vem do coração, Sim. né? Amém? Pastor Amém. Lázaro, Deus abençoe. Não sei se foi 2 horas. Não, tranquilo, não importa. Eu queria agradecer ao pastor Jonatas, né? Amém. Por estar aqui compartilhando, abrindo seu coração aqui no nosso podcast, LS Podcast. Eu sei que os seguidores, os irmãos que vão assistir aí, tem pessoas que às vezes nem crente mas vai assistir, isso é importante. E eu tenho certeza que aqui foi falado aqui, não é nada assim, não tem nada programado, não tem script, aqui a coisa é real, é a vivência. Aqui é o que ele viveu, o que ele passou e contou para nós, abriu seu coração. Vai ter momento Só um pouquinho. só um pouquinho, vai ter momento de emoção, mas é benção. Então eu queria agradecer a todos vocês aqui inscritos no nosso canal, né? Chegamos a 1K já, né? Passamos já de 1K. Graças a Deus, em primeiro lugar. E eu vou me E inscrever. vocês, ele vai se inscrever também, vai ser benção. Que Deus abençoe, meus irmãos. E estamos juntos aí, como você diz uma frase em hebraico, Shalom Lahema, significa paz do Senhor, paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe vocês grandemente, sua família. E se puder e for novo por aqui, gostar do conteúdo como esse, né? Se inscreva no canal, dê seu joia, ative o sininho, compartilhe e Jesus vai sempre te abençoar. Não só por isso, mas porque você é cristão e ama Jesus de verdade. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, Amém. pastor Lázaro. Eu que Obrigado. agradeço. Amém. Na paz. Tamo junto. Verdade.